Olá, estamos no ar com mais um episódio do podcast da Tripalium, finalmente retomando, né? Então, estamos iniciando aqui a terceira temporada. Você que já nos conhece, já assistiu algum outro episódio aí, já sabe que o bate-papo é bom, convidado sempre qualificado, certo? Já deixa aí a sua curtida, compartilhe o conteúdo com quem vai ter interesse aí. A gente tem que finalmente saber utilizar essas plataformas ao nosso favor, né? Fortalecer. Se você não conhece, aguarda um pouquinho aí, daqui a pouco você vai querer curtir, eu tenho certeza. É, a gente tá começando aqui a terceira temporada, tá aqui do meu lado o Cauê, eu sou o Denis. A gente tá iniciando essa terceira temporada, então, Cauê, primeiro episódio, um pouquinho parecido com a primeira temporada, certo? Pouquinho mesmo, tá? Porque Até o período. sim, o convidado é o mesmo, só que, né, tem o dia de hoje é diferente do dia de ontem, e com certeza amanhã vai ser diferente de hoje. Acho que a gente pode ir até um pouquinho nessa linha também para o bate-papo, né? Acho que ainda dá tempo de fazer uma avaliação do que foi o ano passado para a gente aí, né? As eleições municipais. Fazer uma avaliação aí desse momento, desse retrato agora, né? Pensando tanto em país, né? Quanto a nossa cidade, São Bernardo do Campo, falar aqui do PT de São Bernardo do Campo também. E, lógico, já entrar no assunto de 2026, certo? Tem gente insistindo que falta muito para a campanha, mas o clima já está dado, né? Já tem muito direcionamento. A gente teve recentemente no ato, né, que a gente participou, o ato sem anistia, a gente participou na Paulista, teve em vários locais do Brasil. E a gente sentiu, né, Cauê, já o clima, a galera já no clima de eleição, já falando sobre isso e com essa coisa política muito acesa, né? Antes de qualquer coisa, eu ia perguntar. é, Onde você conseguiu essa camiseta bonita, mas não é o caso. Então, onde é que eu consegui essa camiseta bonita, Cauê? Não, eu vou falar onde você conseguiu essa camisa, mas a história é onde eu consegui esse boné. Essa vai ser a Tudo história. bem, né? Você tá aqui pra boicotar mesmo a gente, né? Eu vou dizer que realmente nas ruas a coisa já esquentou, você vê o clima diferente, Sim. né? Um clima de campanha. E eu moro a 2 quarteirões daqui, mas vindo pra cá hoje, de carro, eu ouvi no rádio que tem um Zé Ruela se lançando candidato hoje, cara, que é o Caiado. É uma briga lá do partido, porque o partido mesmo não quer ele, aquelas histórias lá, mas já para fazer barulho. Então, para quem não acreditou que as eleições já começaram, já tem pré-candidatura, né? Sendo anunciada hoje aí. Eu ouvi no rádio, vamos ver se é isso mesmo. Pessoal, dá uma olhadinha lá no nosso site. Nós temos uma atualização dessa camiseta, tá? Que é a Trabalhadores Antifascistas, né? A gente não lançou ainda a camiseta sem anistia, mas vai ser lançado até o final dessa semana. É uns barulho bom que estão se fazendo aí já, né? E algumas novidades que eu vou discutir com o Denis da gente fazer lançamento por semana. Tem algumas novidades para entrar no site, eu não quero pôr tudo de uma vez só. Né? Então, eu quero lembrar, Cleiton, que em 2022, no dia 1º de maio, foi ao ar o nosso episódio, nosso primeiro episódio. Nós estamos em 1º de abril, então faz 2 anos que a gente lançou o podcast da Tripalho com o Cleiton, que estava chegando para presidente do PT já, ou já estava algum Não, tempo? Já estava na prorrogação, né? Prorrogação, Do é. primeiro mandato, prorrogou mais 2 anos. E aí vamos falar do PED também, porque era a época e agora de novo, né? Então, Só para você falou em data, né? Só para reforçar então que o programa é gravado, gravado, né? Às vezes gravado. a pessoa acha que está sendo ali na hora e fica comentando e fala, pô, os caras não lê, não responde e tal. Então é isso, já foi gravado, mas assim, pessoal, até é bom que você faça o seu comentário, que seja aí uma crítica, uma concordância ou qualquer coisa. É importante a gente estar sempre de olho, se for o caso, a gente até manda para o convidado também, tá? Então pode comentar, inclusive no chat aí do lado ou nos comentários, tá bom? E as nossas camisetas e outros produtos estão em www.tripalium.com.br, né? Lá As canequinhas as que canecas vocês veem aqui na mesa também, certo? e canecas, bonés, né? Nós estamos com uma nova linha de bonés para entrar, vai demorar um pouquinho, que estão em produção ainda. E outros produtos que vocês gostam e estarão lá. Cleiton, então
bom dia. A gente está um pouco diferente, gravando de manhã hoje, né? Normalmente é no fim da tarde. Eu trouxe um bolinho de milho que é para a gente comemorar os 45 anos do PT. Que coisa boa. Tô aqui com o copinho que foi... Tomamos um café. Tomamos um cafezinho, ó. O copo de 45 anos que foi oferecido na festa de aniversário do PT lá no Rio de Janeiro esse ano. Esse ano fizeram aquela festa melhorzinha, mais organizada, tava cheia, foi legal lá no Rio. Então é isso aí, Cleiton. Bom dia, dá um alô aí para nossa audiência. Bom dia, cumprimentar o Cauê, cumprimentar o Denis, né? Agradecer ao convite de retorno aqui, é sempre uma honra, é um privilégio falar no podcast da Tripário. E vocês iniciaram isso aqui, essa comunicação mais interativa, um podcast que é politizado de informação, de formação, não só para militância, mas de uma forma geral. E eu tive o privilégio de ser o estreante naquele momento, né? E novamente na retomada dessa temporada, sou convidado novamente, então com muita alegria que eu vim aqui. Também fizemos a comemoração dos 45 anos de São Bernardo do Campo. Na Câmara. Estava lá a Tripalium também, com os produtos aí de camiseta, boné e tal, sempre estão presentes nas atividades do PT, municiando a nossa militância para o pessoal estar devidamente participando com bandeira, com boné, enfim, bem bacana. E também foi uma boa atividade, né? Atividade de casa cheia, Câmara lotada, foi bem bacana. E o PT precisa e merece ser reverenciado aí nos 45 anos. Aliás, 4 décadas e meia de luta. Não fala esse número, não. Que não Ficou isso aí. 4,5. Mas esse número já tá morto, rapaz. Já. Vamos lá. Eu tenho sempre umas anotações aqui que eu vou deixar aqui. E, Cleito, já peço desculpas que eu não estou sempre olhando para você, porque eu estou controlando imagem e áudio aqui. Isso aí. Ô, Cleiton, é o seguinte. Ó, nosso mistura de controle áudio. aqui, isso, Tá. que a gente mantém. Mas aqui o Cleito, a Vamos lá. gente é tudo Tranquilo. parecido aqui. Não pode só trocar. Isso. Ô, Cleiton, esse ano vai ter eleições internas no PT, certo? No Brasil inteiro. Se eu não me engano, é o único partido que eu tenho conhecimento que faz eleições com seus militantes, né? Todo mundo que é filiado ao PT pode votar. É uma eleição direta, correto? E acho que nem o Partido Comunista Chinês é assim, viu? Não? Eu acho que não. Então eu queria que você falasse desse processo, como é que acontece em todos os diretórios e o que a gente pode esperar, não só para a direção nacional, como para as regionais e aqui em São Bernardo também. Ô, Cauê, primeiro que reforçar esse caráter que a gente chama no processo democrático nas eleições internas do PT. O PT vai renovar todos os níveis de direção, né, municipal, nos estados e nacional, e todos pelo voto direto da militância. Isso é muito importante, porque isso garante que as direções do partido tenham um caráter democrático. No caso de São Paulo, os outros estados não têm, nós temos a macro-região. Então, além de eleger os presidentes municipais das 7 cidades, como no ABC, nós temos a macro-região do ABC, que hoje é coordenada, inclusive, pelo companheiro Braz Marinho. Então, nós temos esse processo. E a militância vem. É um momento muito rico de construção política dentro do PT, onde as correntes internas do PT, para quem não sabe, o PT se organiza com diversas linhas de pensamentos e tendências políticas, né? E isso, muita gente fala, nossa, mas o PT lá tem o cara que diverge do outro, porque isso faz parte, isso é a nossa construção democrática. Isso qualifica o processo de eleição direta do PT, isso qualifica o debate interno, isso prepara o PT como essa importante ferramenta para quando chega nos níveis de governança local, ou nos estados, ou como o presidente Lula está governando, a gente consiga exercer esse processo através das políticas públicas de uma forma refletida pela própria militância, que é a nossa base, né? Então, é essa construção que tem sustentado o PT ao longo desses 45 anos. Eu acho que é um momento riquíssimo. A gente faz debate de teses, né? Então, se apresenta uma candidatura, a tendência X apresenta a sua candidatura também,
A tendência Y pode apresentar também. Dentro de uma mesma tendência pode ter mais de uma candidatura. Tem as teses que é apresentada não só em torno do partido, mas dos problemas que a sociedade vivencia. E isso é um processo que é muito rico. Realmente, você falou, eu acho que é uma experiência que poucos partidos, se não dizer o Partido dos Trabalhadores, vivencia na prática. É um diretório, depois que ele é formado, uma direção que as pessoas se reúnem, fazem discussão pela base, através dos núcleos de base. Então, o PT virou uma ferramenta democrática de participação ampla, popular, que tem as suas contradições e seus problemas também internos. Né? Na verdade, nem tudo é só mil maravilhas, mas, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que tem uma construção muito sólida, consolidada no país, e que referencia o PT como esse grande partido. Hoje, só em São Bernardo, para vocês terem uma ideia, nós temos aí quase 11 mil filiados no PT. Né? Nós estamos chegando a nível nacional quase 3 milhões de filiados. Então, são números muito expressivos, que as pessoas vão ao PT em crescimento, depois de todos os bombardeios, todas as crises vivenciadas dentro do PT, algumas provocadas. PT é igual cupim, né? Você não mata, né, cara? O bagulho finge que morreu, mas, né? É verdade, o PT se fortalece, mas isso eu acho que está muito ligado a uma lógica de você não mata a ideologia. Pois é, o Lula avisou isso. E a ideologia, então, existe uma ignorância do extremo, da extrema direita, de achar muitas vezes que eliminar um militante, que eliminar mesmo, né? Tem alguns que acreditam nisso, né? É. E propagam isso. Ou uma forma mais querer tirar do jogo político de alguma forma, ele acha que aquilo ali põe fim a uma ideia, não põe. Uma ideia, virar outras pessoas, virão outros militantes, virão, e essa ideia continuará. Então o PT ele já demonstra que, desde a sua fundação até hoje, ele vai seguir. Então, vou te dar um exemplo muito claro. O meu pai é um fundador do PT. Trabalhador, metalúrgico, Brastemp e tal. Né? Eu e meus 3 irmãos, nós crescemos dentro do PT, todos petistas. E agora, por exemplo, a minha sobrinha, ela é petista. Ninguém pegou ela, levou lá para dentro do Uhum. PT, doutrinou, como o pessoal fala, você vai ser petista. Tal, né? Ela é petista. Ela, com 9 anos, fez uma redação, cidade conservadora, lá do norte de Minas. Na redação, ela explicou a pedalada fiscal. Foi um negócio muito. E ela falava, era uma vez um reino e que a rainha, Ela fez uma analogia assim. para tentar ajudar o povo do seu reino, pegou um dinheiro emprestado junto com a corte e para cobrir as dívidas do povão e tal, e foi explicando aquilo. Aquilo gerou uma revolta na professora. A professora falou, olha, chamou meu irmão e falou, sua filha não pode ficar escrevendo essas coisas, você tem que olhar ela e tal. E ele olhou e falou, nossa, que redação bacana e tal, né? E felizmente ela se formou assim uma pessoa com a consciência política muito grande. Agora está com 18 anos, acabou de ser aprovada no vestibular estadual para Direito lá em Montes Claros, Norte de Minas, passou na UFMG também, mas vai fazer o curso de Direito a partir do segundo semestre lá, e com essa concepção, com essa cabeça política, e virão os filhos dela, e virão outros, e o próprio Denis, vocês todos são frutos também de um movimento operário, de pais que passaram por esse processo. Então, eu acho que isso é um processo que eles não entenderam ainda. Então, não adianta essa ignorância. Guarda um pouco dessa força bruta aí que não vão Não acabar vai com nós. parar por aí, né? Mas eu não sei se tá um pouquinho cedo para a gente já entrar nesse assunto, mas aproveitando que você já está falando, muito do que se critica o PT é justamente, a acusação é essa de ser muito dependente da figura do Lula, né? Então a gente já sabe aí, ou pelo menos tem indicações de que o Lula, mais uma vez, será o candidato. Então, é isso que se fala do PT. Como é que o PT está enxergando essas críticas, né? Quer dizer, pô, se o Lula sair, aí o PT não tem alguém ali para substituir, não tem essa força toda, porque a força do PT, na verdade, está na figura de uma pessoa. Antes dele responder, eu vou pedir licença, que o Cleiton acabou de chegar já de uma reunião da macro, no caso, né? Então eu esqueci de trazer os pratinhos para comer o bolo
Ah, tá. Por comemorar o isso sim, aniversário do por isso. PT. E pra, né, aquele segundo café, né? Isso aí. Mas Nossa. assim, É. a sua pergunta, tem muita gente que fala do lulacentrismo. Vou usar essa expressão que eu ouvi ela um dia de um jornalista da Globo, né? Do Thiago. Eu dizia, não existe lulacentrismo. Lulacentrismo. Existe uma grande liderança que é reconhecida não só pela militância do PT, não é só reconhecida pela esquerda nacional, mas uma referência mundial de liderança a partir forjada no chão de fábrica. E essa liderança se consolidou, ganhou uma eleição, fundou um partido político primeiro, né? Liderou a classe trabalhadora antes e se forjou junto com tudo isso. Então, o Lula é uma construção, por exemplo, quando qualquer candidato à presidência da República, por mais simples que ele seja, até mesmo da esquerda, ele fala de enchente, né, ele fala sobre um enfoque. O Lula fala como quem teve a casa dele, com uma enchente na casa dele. Eu penso que isso. Como quem teve, não, que teve, né? Que teve, aham. Que teve. O Lula fala sobre transporte público como quem acordava de madrugada para uma fábrica e pegava um ônibus. Vai para Vilares. Então, o Lula fala sobre a política de saúde, o SUS, uma pessoa que perdeu a sua companheira, recém-casado, jovem, e um filho, por uma falta de atendimento qualificado na saúde, no SUS. Então, quando o Lula fala de desemprego, Fome. fome, ele fala com propriedade. Ele fala de levar água para o Nordeste, ele fala com propriedade. Ele é filho de lá, ele veio para cá 3 dias num caminhão durado lá e tal, sem condições. Ele fala de violência doméstica, ele dá o exemplo da casa dele. Né? E cita o tanto que a mãe dele sofreu com isso e tal, a família, os irmãos. Então o Lula ele se tornou um extrato social muito apurado e lapidado pela própria vida. Foi muito dura com ele, mas que ao mesmo tempo credenciou para se tornar essa grande liderança. Aí a gente fala assim, tem uma crítica em torno do Lula que ele depende. Então, enquanto o Lula, e ele faz isso com... Uma coisa é a pessoa fazer política de forma decadente, né? Outra coisa é a pessoa fazer política em alta performance. O Lula está fazendo política em alta performance. Nós tínhamos um presidente que ia pro exterior, a preocupação nossa é que voltava com um avião cheio de joia, né? E se fosse uma joia que ele resolveu comprar lá para presentear alguém, tudo bem. Mas, Coleira de cachorro. mas a verdade é que essas joias não foram de formas tão lícitas. Mas hoje nós temos um presidente que ele viaja 36 horas para ir ao Japão, chega lá, cumpre agendas. Dessas agendas ele volta com O Cauê tá aguentando bem menos, viu? venda de Bem menos. avião, venda de avião, ele volta com tem uma política Venda de avião no Japão agora recente, né? E abriu o mercado de carne no Japão também e no Vietnã, né? E transferência de tecnologia. como ele é recebido lá, né, Cleiton? Não é um presidente qualquer. Então, o Lula, como que você vai falar para ele que ele é um momento do Lula parar? Qual o outro nome que tem a altura do Lula nesse momento para unificar o país? Mas isso, Que dá isso, conta, isso rapidamente tá dizendo, que dá sendo. conta de responder a um Congresso numa democracia representativa de coalizão como é a nossa, que você tem uma pluralidade política prevista na Constituição, porque a gente teve um momento também em que os partidos não podiam existir, que tinha um recorte muito. Então, como que você vai chegar e falar assim? Então, eu acho que o Lula, ele é a figura porque ele é a figura. No momento que o Lula deixar de disputar a eleição de presidente ou de ser essa figurativa na política, eu não tenho dúvida que o PT estará preparado como está para poder tocar isso. Vamos dar um exemplo. O Lula foi preso. E o PT achincalhado, né?
Só que nesse processo que ele estava preso e o PT achincalhado, ainda assim nós lançamos o Haddad candidato a presidente. O Haddad só não foi eleito presidente da República pelas fake news, né? Pelo processo do jogo sujo que foi feito na utilização da máquina contra a candidatura do Haddad. Todo mundo fala, se tivesse mais uma semana de campanha, duas, Não, seria não, mas é diferente até a isso, não eleição. teve nenhum mês de Né? campanha pra ele, né? E outra, e jogou água no chope da galera ao ir para o segundo turno, né? Ou seja, o que eles queriam não deu certo, que seria, vão tentar de novo agora com o Tarcísio, com alguma coisa assim, né? Quer dizer, jogar o campo deles, o que chamaram de terceira via aí, não dá para encarar o PT. Na pior das hipóteses, está no segundo turno, né? Com um cara que não, que cá para nós, né? Ficou famosa aquela a história dele no Nordeste, a turma chamar ele de Andrade, porque não era um cara popularmente conhecido, né? Quer Sim, dizer, foi sim, um cara sim, da noite pro dia, sim. realmente a E- força do PT, né? Então, e não vai se construir assim mesmo da noite pro dia. Tá cedo, tá cedo para pensar no sucessor, Cleito, que seja para 2030, 2034. É isso, não vai ser de um dia para o outro, né? Isso vai ter que ser uma coisa, como você disse, forjada de forma verdadeira, entre o povo, entre a militância e tal. Tá cedo para se preocupar com isso? Não sei se está cedo. Eu acho que assim, cada país tem o seu momento político de construção e os partidos, suas organizações e a conjuntura. Eu diria que essa conjuntura ainda pede o presidente Lula como referência da esquerda, como esse elemento aglutinador de forças, como essa pessoa consegue dialogar, pôr no mesmo voo o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, que consegue ir lá no Supremo e dialogar com figuras centrais que ajudam, que é o nosso processo, nós vivemos uma lógica que legislativo, executivo e judiciário, eles têm a missão de conviver de forma harmônica. Eles são independentes, mas harmônicos entre si. É isso que diz o artigo 2º da Constituição. Nós vivemos a teoria dos freios e contrapesos, que é um poder vai limitando o outro pelo próprio poder para evitar que exista aí uma sobreposição de algum desses poderes em prejuízo no país. Uhum. Quem melhor dialoga isso e aglutina essas forças dentro do sistema democrático? Qual a ameaça que nós sofremos no 8 de janeiro? Qual o risco nós corremos de regredir a 64? E com tudo que aconteceu, que aí eu acho que a fala do ministro Dino ela é muito importante no julgamento do recebimento da denúncia do Bolsonaro e dos outros réus, na, na, nesse processo que apura, né, a abolição violenta do Estado Democrático. E o Dino fala assim: o problema do 1º de abril, né, não é o 1º de abril no pós-golpe do 31 de março, é a sequência de atos que vem depois, que vai para o AI1, que é o ato institucional 1, 2, 3, 4 e o 5, que é o mais severo deles, que vai tirar suas garantias de liberdade individuais, tortura, morte, sumiço de estudante, tal, tudo isso que a gente conhece dessa história, desse período de regime de exceção no nosso país. Então, na Constituição de 88, que o Lula, Ulisses Guimarães, Brizola e outras figuras lideram, a gente tem um processo de inversão disso, é uma nova reconfiguração. Basta pegar o artigo 5º, pegar todos os incisos que tem lá, desde o princípio da igualdade e do inciso 1 que iguala homens e mulheres em direitos e deveres, a liberdade de pensamento, não aceitar tratamento degradante às pessoas, prevalência de direitos humanos. Nós temos um marco civilizatório, por assim dizer, em relação à forma que o país volta a se constituir como nação. Então, nessa linha de pensamento, o presidente Lula é e continua sendo o nome que reúne essas condições, até, ao meu ver, pelo menos, o país se estabilizar, no que nós chamamos nessa normalidade democrática. Quando isso acontecer e a gente eventualmente deixar esse risco de uma forma mais, e de fato o país estiver estabilizado e como está acontecendo economicamente, caminha para essa estabilização, né, de uma forma boa geração de emprego e renda, né, reposição do salário mínimo com ganho real,
reindustrialização, a gente tem investimento de mais de 100 bilhões na indústria. Quer dizer, um país que começa a fazer um movimento diferente. E é sob a liderança do presidente Lula. Agora, como será essa sucessão do presidente Lula? A frente ampla do Uruguai, por exemplo, talvez mereça ser estudada pela esquerda no Brasil, né? Acho que os exemplos também são para a gente aprender com eles também. Por que eu digo da frente ampla? Mujica liderou aquele processo no Uruguai por muito tempo, né? É a liderança comparada ao Lula do ponto de vista de ser ali quem aglutinava a esquerda e o campo progressista, né? Ajudou o Uruguai muito do ponto de vista das políticas públicas, principalmente no alinhamento que nós acreditamos, e chegou um momento que ele precisava fazer a transição. Por que eu digo da frente ampla? Porque ele conseguiu reunir em prévio o campo progressista, houve o debate interno no campo progressista, de lá saiu um nome, e após a disputa interna, esse nome foi consensuado e venceu as eleições. Ou seja, o Mujica fez a lição de casa. O sucessor dele está pronto, está colocado e dentro do campo democrático e tudo bem. E todo o campo aceita e referenda esse novo nome que terá aí, pelos próximos anos, a missão de conduzir a esquerda como liderança, não só indicada pelo Mujica, mas referenciada por esse chamado campo progressista. Então é um caminho que eu acho que a gente tem que olhar para o vizinho lá e falar assim, ó, fez bem feito o trabalho, por que não a gente pegar como exemplo e começar a estudar o que aconteceu lá, né? Então acho que no momento certo isso vai acontecer. A própria Glaze, né, que até costuma ter uma posição um pouco mais firme, ela já andou sinalizando mesmo isso, né? Quer dizer, a próxima eleição vai ter uma frente mais ampla ainda. Eu acho que uma frente mais ampla, mas nomes, nós temos bons nomes aí, nomes testados, nomes com capacidade. Eu diria o próprio ministro Marinho é um grande nome hoje, uma política que no Lula 1 e 2 se repete, né? Nós temos mais de 3 milhões de empregos formais gerados. Muita gente fala assim, mas boa parte desses empregos é 2 salários mínimos. Mas 2 salários mínimos é um valor ali na órbita de 3 mil e tantos reais. Mas mais que isso, você tem essa pessoa com registro em carteira, portanto, ela está coberta pelos programas da assistência social, está no cobertor da Previdência. Considerando um processo gradual, né? Se esse companheiro ali se acidentou, está doente, não sei o quê, ele tem minimamente assistência disso. Você tem, além dessa política, você tem o combate ao trabalho escravo, efetivamente, que, infelizmente, quantas pessoas no Brasil já foram libertadas, né? Pode dizer quase que um cativeiro. Eles trabalham para pagar o que comem e aonde dorme e vêm de outros estados, situação precária e tal, situação análoga de escravo. E o Ministério do Trabalho tem feito um grande empenho e a gente tem visto uma diferença nessa política. Os trabalhadores informais está sendo construído num grupo tripartite, uma minuta também de projeto de lei para tentar ajudar esses companheiros a terem direitos também. Alguns falam, mas eles não querem a carteira de trabalho. Tudo bem. Se for esse o debate, for essa compreensão dos trabalhadores após discutir com eles, com a representação do segmento, mas, ao mesmo tempo, vai chegar uma hora que esse companheiro que faz o Uber, ele precisa se aposentar. E ele ficar 8 anos, 10, 12, sem contribuir para o INSS, por exemplo, é muito ruim. Mas ele pode contribuir por fora, mas na prática ele não vai fazer. Exatamente. Agora, se tiver isso dentro de uma política definida, ele tem um piso mínimo que ele tem direito, independente da quantidade de corrida que ele fizer, algumas coisas precisam ser definidas de proteção a esse trabalhador, mesmo que ele tenha na lógica um pouco dessa E informação. você sabe em que pé que está essa discussão, esse avanço? Porque uma das bandeiras ou das demandas do Marinho e do Ministério do Trabalho era essa, né? Do trabalho por aplicativo aí, desse trabalho precarizado, né? Sim, Tentar. E como é que tá a discussão com eles? Em que pé que tá essa história? Ia chegar nisso mesmo. Como é que tá o diálogo e o entendimento, né, do Ministério, mas assim, do PT em geral, né? O Marinho é um cara que está aí, já não é de hoje, como representante importante, né, para os trabalhadores, né? E hoje, por exemplo, é dia, né? Ontem e hoje é dia
entregador? do break dos apps aí. Ah, sim, foi ontem, né? Ontem e hoje também, Hoje né? A também. ideia era 2 dias aí. Como é que tá esse diálogo, esse entendimento mesmo para esse novo perfil de trabalhador que tem todas essas contradições, né? A gente está falando em direitos e tal, e muitos questionam, não é bem assim que a gente quer. Quer dizer, tem uma aproximação ou, ou não? Do ponto de vista do que pensa o Marinho como ministro do trabalho e como uma pessoa que é oriunda da classe trabalhadora, sempre foi um representante sindical muito ativo, um dirigente partidário muito ativo, é evidente que a visão é de proteção aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então o olhar é esse, o olhar de proteção. Agora, tem um debate colocado. O Marinho tem trabalhado muito com a lógica da mesa tripartite, que é trabalhador, governo e empresários dialogando e tentando chegar a consensos, né? Porque uma coisa é o olhar do governo sobre determinado tema, outra coisa é um congresso que você tem que enfrentar para aprovar qualquer coisa. E que esse congresso não reflete a realidade do povo brasileiro. Você tem entre a população mais pobre, trabalhadora, ativa, que está na base ali, a ampla maioria dos brasileiros e brasileiras. Quando você vai para o Congresso, uma boa parte da bancada é ruralista, portanto, representa os interesses dos ruralistas. Uma boa parte da bancada é do segmento religioso, representa aqueles interesses do segmento religioso. Uma boa parte da bancada é armamentista, representa os interesses daquela arma. E quando você vem, você olha assim para o Congresso, os 500 deputados, olha para o Senado, e você vê ali a configuração, você não vê esse reflexo do que está ali de uma ampla maioria de pessoas que são oriundas da classe trabalhadora. Que eu digo classe trabalhadora não é que eles não sejam eventualmente trabalhadores, mas eu digo que é aquele pessoal que vem mesmo da base ali. E isso gera dificuldade de compreensão. Eu falo que o presidente Lula tem essa noção de tudo e pensa isso porque ele passou por isso. Não é que a pessoa tem que passar por isso para ter empatia, para poder entender determinadas discussões, que isso está na gênese, por exemplo, do PT e da esquerda, mas é que ajuda, é um facilitador, né? Mas tem que ter um convencimento, a gente precisa apresentar. Isso teve uma minuta, teve uma construção, tem uma divisão hoje de entendimentos entre vários setores, tem uma linha acadêmica da esquerda que milita na área trabalhista, por exemplo, que não é muito adepto dessa lógica de não CLT, e Uhum, pelos óbvios motivos uhum. justos de proteção desses trabalhadores que nós já falamos. Então, a gente precisa de trabalhar um processo de conscientização. O próprio trabalhador, às vezes, acaba, muitas vezes, fazendo um discurso que é incutido a ele de uma forma de até quase que proposital, e ele acaba se voltando contra o interesse que seria o interesse dele, Uhum. né? Você vê o cara fazendo um discurso como que não fosse bom para ele ter uma garantia. Como que não é bom para você Uma ter propaganda contrária que é pesada, né? e então você pega às vezes um Uber, você vai dialogar com o Uber Sim. e muitas vezes você escuta a pessoa ter essa compreensão. Então você entende, você escuta o que ele está falando e tal, respeita, porque ele que está trabalhando na ponta, tem que ser ouvido esse trabalhador, mas ao mesmo tempo você olha e fala, caramba, né? Aí você começa a dialogar e fala, mas não seria bom para você se daqui 20 anos você fosse aposentar, esse período de 6 anos que você está trabalhando como Uber já está contando para a sua previdência? Não, seria bom. Eu não estou contra isso. Fala, mas do jeito que você está falando, essa proposta inclui isso. Você tem direito de contribuir e tal. Ah, é? É. Então, esse debate precisa ser feito. Precisa ter bastante informação e formação com esses trabalhadores. Mas eu diria que eu estava falando do Marinho como um quadro, mas nós temos muitos outros quadros do PT bem posicionado em condições de assumir uma liderança de disputa, como o Haddad fez naquele momento que o Lula não podia vir para a disputa, porque nós sofremos ali aquele revés proposital, né? Porque o Lula, de fato, eu gostaria muito, inclusive, que o Bolsonaro viesse a público comprovar que ele não cometeu crimes, que ele passasse pelo crivo que o Lula passou e conseguisse comprovar o que o Lula comprovou. Passar em todas as esferas do judiciário, em todas as instâncias e ser absolvido em todas elas de todos os processos por não comprovarem
as acusações que fizeram de forma leviana. Aliás, o Lula defende esse processo, né? Lula defende, que é o devido processo legal. Nós defendemos, né? Mas o Lula teria que ser indenizado, né? Mas eu acho que o Lula, ele precisa ser indenizado, porque a Constituição fala, aquela pessoa que ela é presa injustamente, está lá no artigo 5º da Constituição, ela tem que ser reparada pelo Estado, né? Ele é um cara que deveria ser indenizado pelo processo que ele passou, que é claro que não tem indenização que vai pagar o que aconteceu com o presidente Lula, mas é uma coisa absurda. E agora, Mas até danos materiais ele perdeu, né? Com isso aí tudo. muitas coisas, em todos os sentidos. Ele perdeu a esposa dele nesse processo, perdeu o neto, não pôde ver o enterro do irmão. Além da parte propriamente tolher a liberdade do presidente Lula, tem uma série de coisas que é absurda que acontece com ele assim nesse processo, né? Bloquearam rendimentos dele, né? Pediram para ele Tudo. pagar apartamento. Essas histórias, né? Bem absurdo. Esses dias mesmo ele falou aí. Pô, quando acabar aqui eu vou voltar pra única coisa que eu tenho na vida, que é o apartamentozinho que inclusive o Moisés tá morando hoje, mas é o que eu tenho, eu vou voltar lá, pô. É isso. O Lula é muito simples, é essa pessoa. Não pode falar que ele tá morando lá, não, viu? Não pode não, né? Mas ele falou, né? Se o ele Lula falou, Ah. ou eu falar, não. Eu não sabia, não. Não, o Lula falou. Não, pera. Vai lá, eu ia falar, agora você fala, viu? Eu vou fazer uma pergunta mais delongada para dar tempo do Cleito comer um pedaço de bolo. A gente sempre tem que avisar, porque os convidados querem ser educados, e a gente não é muito, Cleito. A Eu vou gente comer o fala pedaço de e bolo. come Mas ao mesmo aqui- tempo, comendo e falando, mas... Mas quando nós vamos lá no diretório, aí eles querem que nós comemos um pãozinho com mortadela, entendeu? Um cafezinho, agora vai ter né? que comer esse bolo maravilhoso, velho. Tá bom mesmo, viu? Ó, vai aqui. Bom, vai lá, Cauê, que eu vou ver se eu não esqueço, porque ele falou dos Uber aí, eu quero voltar nisso, mas Tá. vai lá. Eu queria, porque ele tocou no assunto do 8 de janeiro, né? Uhum. E é também legal a gente discutir coisas que são do momento, né? Que estão acontecendo agora. E ficou famoso, tá sendo discutido bastante, todo mundo tá sabendo do caso da mulher do batom lá. É. E aí, cara, eu queria dizer o seguinte, lá no 8 de janeiro, imagina, tinha muito gaiato, cara, né? Dá pra você, assim, desconfiar e depois você vai ver, bastante gaiato. Porque a gente precisa entender que nem todo mundo é igual, né, cara? E assim, enganado ou não, equivocado ou não, tinha muita gente que tava lá achando que tava fazendo alguma coisa Não certa. foi o caso dela, né? Então, Que- vamos chegar lá. Tá. Bom, no final a mulher acabou sendo condenada, né? Acho que a 14 anos, não foi? Uhum. E assim, um dos atos que ela fez foi pichar a Estátua da Justiça com batom, né? E escreveu Perdeu o Mané. Isso. Quer dizer, não foi nem um palavrão, hein? Tem Não essa. foi. Tudo bem. Aí, assim, o pessoal começou a se compadecer. Por quê? Porque, querendo ou não, é alguém aí, uma pessoa comum, que não tem passagem, que não tem. Como se isso fizesse diferença também, né? Mas, assim, que tem filhos, que tem família, que se arrependeu e que talvez tenha cometido um ato que propriamente nem seja criminoso. Talvez seja um delito, assim, de vandalismo, algo do tipo. Aí vamos lá. Aí eu vi nas redes aí, ou em algum lugar, o pessoal falando, não, mas não é assim não, ela foi acusada disso, daquilo, da abolição do Estado de Direito, invasão de prédios públicos, que eu não sei se é verdade, não sei se ela chegou a invadir, né, o prédio, Mas a questão que eu pergunto é a seguinte, o que que ela fez? Qual foi o ato dela? Que eu saiba, até, não sei, né, não sei de tudo, que eu saiba, ela escreveu na estátua. E aí me parece que é dar mesmo pano para manga. Quer dizer, 14 anos para quem foi lá e escreveu na estátua, é um problema. Que é o que está se divulgando bastante, É. né? É um caso, eu estou sabendo que o currículo dela é muito mais extenso que isso. Tá. Inclusive, não posso defender que tudo isso para alguém que faz uma pichação, não posso defender, né? Mas é uma contestação importante para a gente aqui, E o viu? Cleiton é advogado, né? Isso, que eu ia falar agora, porque estava até comentando com o Cleito da nossa conversa com o Rui, né? E o Rui, eu acho que ele faz umas contestações nesse sentido que a gente
concorda bastante, leva bastante em consideração, né, os possíveis exageros e tal. E como que isso também queima o filme aí da luta pro povo no geral, né? Mas é isso, o Cleito é advogado, vai explicar pra gente melhor aí a situação. Primeiro, Cauê, eu acho importante. Esse caso se tornou um caso emblemático Isso. entre os réus desse processo, mas eu acho que um processo. Primeiro dizer o seguinte, nós não somos punitivistas, É isso. certo? Esse Boa. negócio do ódio, Uhum. de vamos matar Vingança. todo mundo, de Botou vingança, todo mundo na cadeia. da Isso, intolerância, da não compreensão, né, das pessoas, Deleite de ver alguém isso jaulado. não Né? dialoga com. Penso que não dialoga com o sentimento do PT, não deve dialogar com o nosso sentimento, né? Porque até mesmo se a gente for pregar esse tipo de coisa, isso tá mais na esfera de quem a gente chama de extremistas É o e de direita, conservador, né? né? Agora, o meu pai, por exemplo, ele é um anistiado político pós-mortem, Tá. né? Qual crime que meu pai cometeu que o nome dele foi parar na justiça, que quando ia tirar uma certidão negativa criminal constava ele como um criminoso? Qual crime que meu pai cometeu? Ele participou de uma greve, de outra greve, de outra greve na década de 80, junto com os companheiros dos sindicatos metalúrgicos. E nessas greves ele foi preso porque ele ativamente atuava politicamente. Mas para quê? O que era o objetivo dessas greves? Era restabelecer a ordem democrática. Estava num regime ditatorial. 79 e 80, lei de anistia. Nós estávamos numa abertura das pessoas que tinham ido para o exterior porque não podia ficar no Brasil, quer desaparecer, para não falar serem mortos. As pessoas estavam retornando. Então nós estávamos num processo de criação do PT. Nós estávamos num processo de construção de uma retomada da democracia depois de 20 e tantos anos, interrompida com o golpe de 64 no João Goulart. Então, é essa conjuntura. E o meu pai vai preso porque era um trabalhador da Brastemp, fazendo greve, foi preso, detido, junto com outros companheiros, fazendo movimento de greve. O que era o movimento de greve? Por exemplo, tem uma prisão registrada dele de um saque da Casa Bahia. Casa da Bahia, no Casa da Banha. Ficava na Marechal. Era o quê? Um protesto, que eles não tinham condição de comprar o alimento. E eles chegavam no caixa e falavam, nós não vamos pagar porque nós não temos condição. Certo. Né? Mas aquilo era um protesto, era uma forma simbólica de protestar pela não condição. Pois bem, qual o perigo da gente normalizar todo tipo de pena e de prisão? E as formas de fazer? Ah, porque hoje é o pessoal que fez isso porque são bolsonaristas. Né? E amanhã? Uhum. A lei que se aplica aqui será a mesma lei que vai se aplicar lá? Agora, tem contextos, então eu volto. O contexto aqui era de defesa do Estado Democrático. Essa senhora, essa moça, ela me parece, eu não conheço o processo, não quero ser leviano em relação ao que Uhum. vou dizer, mas me parece que ela foi lá com o intuito, seguindo uma grande massa de pessoas, de militantes de extrema-direita, para trabalhar em favor de abolir o Estado Democrático de forma violenta. Uhum. Então, não me parece que é só o gesto de ir lá e pinchar a estátua com o batom. Uhum. Me parece que, nesse caso específico, está aí colocado o que era o intuito daquela massa. Né? Essa ação dela. Existe um tópico que todos eles são acusados, que é Existe, porque o assim, movimento coletivo. quando você entra num ônibus ou você pega um carro, um avião, não sei como eles chegaram lá, né? Se deslocaram até lá. Mas quando você resolve fazer isso, parte para uma ação, é uma ação ordenada. Essa ação divide um grupamento para ir em direção ao executivo, um grupamento em direção ao judiciário, um grupamento em direção ao parlamento. Todos com nítido intuito de destruírem aquilo como imagem simbólica dos poderes da República constituídos, assim na Constituição Federal, e para, a partir disso, depor um presidente eleito em 2 turnos para que ele sequer tomar nem depois, impedir que um presidente legitimamente eleito em 2 turnos de votação, uma votação histórica, mais de 60 milhões de brasileiros indo lá nas urnas e votando, referenciando,
pedir que ele tome posse, seguido de tramas que existiam por uma cúpula, inclusive de assassinatos no presidente da República, do vice, do ministro do Supremo. Então, qual é a lógica, então? Ah, mas ela não sabia. Poxa, sabe? Aí, se você pensa o seguinte, se envolvia morte, se envolvia uma trama dessa dimensão, se envolvia abolir o Estado Democrático de forma violenta, né? Então, seria como eu falar assim, ó, vamos tramar a morte de alguém, né? Olha, eu vou, mas eu vou ficar só vigiando a porta, contribuindo, né? Então, como dimensionar isso? Imagino que no Supremo não exista a intenção deliberada de aplicar uma pena de 14 anos porque eles são bolsonaristas ou Sim, petistas. Não sim. quero acreditar que pessoas. Até porque muito se critica a figura do ministro Alexandre de Moraes. Que é muito esquerdista, né? Mas É o muito comunista, ministro né? Alexandre de Moraes, para quem não conhece, ele vem de uma linha desde o Ministério Público, sempre foi alinhado a políticos da direita. Isso. O É bom ministro falar Alexandre de isso. Moraes, ele nunca foi, o alinhamento dele, pelo menos, não é ele, eu nunca vi a manifestação. Eu conheço o ministro Alexandre de Moraes como um grande constitucionalista. Uhum, Não conheço ele com atuação política. uhum, Mas no viés da onde ele atuou, nas funções que ele passou, quem o nomeou para determinadas funções e tal, sempre foram políticos que eram mais ligados à direita. uhum. E que em determinadas ocasiões vai fazer aliança com a esquerda, vai isso. Por exemplo, o Alckmin hoje é nosso vice, não tem problema. É. E ele foi O uma Dib. pessoa, o Dib, por exemplo, foi nosso candidato a vice. Amanhã, não sei. Então, essa discussão é para dizer o seguinte, resumindo o caso dessa moça, eu não gosto dos extremos, né? Também não sou punitivista. Agora, eu acho que o Prerrogativas teve uma boa ideia, Justificativa. né? Não, eles, eu não sei se vocês viram, anteontem, uns 2 ou 3 dias, fizeram uma petição, né? Alvará de- Solicitando que todos os presos na mesma condição dessa moça tivesse o direito de progressão de pena como ela teve lá, ou a liberdade com tornozeleira e tal, porque Assim, isso não se ficou claro. o Ela saiu da direito cadeia, é né? uma provocação para dizer assim, que o direito deve ser A aplicado todos. da mesma forma a todos. Sim. Por que que o que não tem holofote, o que é o coitadinho, o que percebe? Aí isso gera uma pessoa, pô, mas todo mundo, e aí? Né? Então, assim, Mas aí cada um lá tem uma história, né? é Dá pra individualizar um isso, pouco, você né? tem parâmetros, o que eu quero dizer é uma provocação, para dizer que Aham. tem parâmetros e tem regras. Tá. Né? Cada processo é um caso. Você não sabe o antecedente que um teve, o que o outro não teve. O que a gente espera, no meu caso como advogado, mas também como uma pessoa que milita no campo da esquerda, é que as coisas sejam feitas de forma justa. Não vamos sair bradando pedindo Sim. punição severa para todo mundo. O que a gente quer é que todo mundo tenha o direito de se defender. Agora prove a sua inocência. E ó, essa é uma visão do Né? campo progressista mesmo, porque o Boulos já avisou que em o Bozo sendo preso, ele vai levar uma marmita do MST Ele pra falou, ele, é verdade. né? É verdade, falou. Mas e aí, você não queria esquecer de uma questão? É, não, ele comentou, né, sobre, quando a gente conversa com o Uber, né, sempre tem Ah, é aquela verdade, posição, é verdade. né, costumeira. E eu comentei com você também, ó, o Safata ele falou, uma época eles estavam fazendo uma pesquisa e tal, e conversou lá com alguns Ubers, né, alguns motoristas de aplicativo, e o Uber falando, olha, a minha questão aí com a esquerda e tal, é porque assim, eu trabalho pra caramba, cara, só o que eu faço na vida é trabalhar, trabalho que nem louco, é o dia inteiro, é de manhã, é de noite e tal, só que eu sou homem, branco, meia idade, hétero tal, e para vocês da esquerda, eu sou um privilegiado. Então é como se naturalmente a gente fosse inimigo. Então, Cleito, é um pouco isso, né? A gente tem que chegar sempre nessa palavra clichê, né? A narrativa, a disputa de narrativa. E você falou aí sobre avanços já, né, desse governo, toda a situação, o diálogo com os trabalhadores, com o povo e tal. O que que nos atrapalha, né, Cleito? O que que tá no meio aí dessa comunicação que o povo tanto fala? Nosso problema do governo, que também é uma inocência também dizer que o problema da política no governo é só a comunicação. Mas bem, a gente sabe, é comunicação também. O que que tá no meio? O que que tá dificultando essa nossa aproximação com o povo, com esse povo trabalhador, esse trabalhador
é que às vezes nem tem uma posição, uma opinião tão coerente, como você falou, né, de acordo com a classe dele, mas que ele vai enxergando a esquerda como inimiga. Na realidade, eu não acho que o povo está tão distante da esquerda. Prova disso que nós estamos governando o país em 45 anos pela quinta vez, eleitos. Então, acho que a esquerda no Brasil é um fenômeno. Sim, e o partido foi criado a partir de 80. Então, acho que não tem precedente de eleições pelo voto popular e democrático, secreto, em 2 turnos de votação, que é para confirmar que ela não ter dúvida, de que nós temos essa preferência popular. O PT, em qualquer pesquisa que você fizer, PT vai pontuar alto, né? Mas muito alto em relação aos demais partidos. Segundo partido que vem lá, tipo, o PT vai aparecer com 20%, o segundo vai vir com 2%. É porque Os os outros nem outros. pontuam, né? Ou seja, então eu diria que a esquerda hoje, principalmente capitaneada pela liderança do PT, ela não está mal com o povo. Agora, o povo tem suas demandas, né? E esperam, de forma correta, que a gente atenda essas expectativas. O que eu acho da comunicação é que a gente precisa, primeiro, não fazer coro com o que a direita quer que a gente fale. Uma coisa é a gente não ser Certo, certo, arrogante, certo. não ser arrogante de não reconhecer aonde tem problema no governo, onde tem Uhum. dificuldade, aonde. Isso é dialogar com coerência. Outra coisa é a gente sair fazendo coro, por exemplo, a questão que eu falei, a gente era 3 milhões de emprego, quer dizer, o cara estava desempregado, não tinha carteira assinada, não tinha mais de 3 mil reais no bolso, não tinha cobertura da assistência social, tá desempregado. Aí esse cara está empregado, carteira assinada, provendo o sustento da sua família, a gente vai falar, mas só 2 salários mínimos? Pô, é só 2 salários mínimos? Né? A vida dessa pessoa que começa a mudar a partir da perspectiva de quem consegue dignamente sair para trabalhar e garantir o sustento da sua família. Né? Então, isso é um aspecto que precisa ser considerado. Outro aspecto, o presidente Lula, segundo o relatório da ONU, que é quem mede o mapa da fome no Brasil e no mundo anualmente, ele traz um dado que 2022 e 2023, portanto, o Lula em um ano, primeiro ano de governo, ele assume com 17 milhões e 400 mil brasileiros e brasileiras em situação de fome. Uhum. Situação de fome. E o Lula consegue, no período de um ano, reduzir esse dado para cerca de 2 milhões e pouco. Quer dizer, se tirar 14 milhões e 500 mil brasileiros da fome, não é qualquer coisa, não é um dado qualquer. Basta a gente ficar com fome, comendo É. um bolinho de aniversário do PT, se a gente fica com fome o dia inteiro para ver. Né? Quer dizer, isso é um dado extraordinário. O mundo inteiro olha para isso assim abismado. Ah, mas como que o Lula fez isso? Vocês lembram que na transição, a maior briga do presidente Lula já articulando antes de tomar posse foi a PEC da transição? Uhum. O que era a PEC da transição? Para Foi garantir longa. os programas sociais? Né? Ah, parece pouca coisa porque é o Lula, é o PT, a esquerda fazendo. Ele tinha feito Agora, mais que isso já, né? agora isso tava, as pessoas estavam nessa situação, essas 14 milhões de famílias estavam fora, não estavam comendo. Esses 3 milhões de trabalhadores não estavam empregados. Ah, mas olha, a carne tá cara, pô, não sei o quê, que isso tá caro, que o café tá caro, né? Acabei de tomar um café. A maioria das pessoas estão tomando um cafezinho lá, né? Não estou falando que isso não dificulta a vida do Sim. cidadão, O que o Cleto está dizendo é o seguinte: realmente a carne está cara, as né? coisas estão caras. O café é um caso à parte, né? Porque teve um É, problema na safra e tal. Mas a gente perde as referências muito rápido da memória. O povo estava fazendo sopa de osso, né, Cleiton? A turma fila tava do osso. fila do Então, osso. a referência da narrativa, se a gente não disputar essa narrativa e aí a esquerda não apontar no diálogo, aí não adianta eu falar que era porque era o Paulo Pimenta, o ministro, E entra a porque é o comunicação, né? Sidônio, É. porque. Não é isso. Eu acho que primeiro a gente tem que ter firmeza de defender o que é bom. E que se a gente não entender que é bom 3 milhões e tanto de emprego, carteira assinada, se a gente não entender que é bom 14 milhões e 400 mil brasileiros se alimentando, se a gente não entender que é bom que a pessoa continua tomando cafezinho, continua almoçando, está jantando, está fazendo 3 refeições, e que o país está caminhando para
para melhorar, nós passamos um período terrível antes do Lula assumir. Terrível. O Lula tem 2 anos de governo, nós entramos agora no 3º ano. Sendo que o primeiro ano o orçamento nem era dele. Então, o tanto de coisa que foi feito É nesse verdade. período, né? Ô, Cleiton, nos restaurantes de bairro que você ia comer, naquela época do Bozo, por exemplo, era difícil você encontrar um que servisse a carne, o contrafilé, porque já tinha tirado do cardápio. Aqueles que tem uma churrasqueirinha, que você pega ali por quilo e depois põe a carne, a churrasqueirinha desligada. E até a fritadeira de batata frita não funcionava mais por causa do preço do óleo. Sim. Então, assim, precisamos lembrar como estava, a gente quer mesmo uma melhoria. Eu acho que esses 2 anos que vem pela frente, algo me diz que o Lula vai entrar com tudo, mas é bom a gente lembrar Então, que... a gente tem que. É isso, então, né? Uma coisa mais prática. Quer dizer, se vai dar tempo, né? Porque ele falou que Tá. esse ano é o ano da colheita, né? Da colheita, que esse ano, inclusive, é o mais importante do governo dele e tal. Vai dar tempo, ô Cleiton, né? Considerando que nem você falou, pô, café é outra história, mas o ovo também tem, quer dizer, a gente sabe que tem todo o cenário internacional, toda a Particularidades, sim. influência internacional. Então, assim, se tem isso, a gente vai conseguir dar essa melhorada, porque não tem jeito. É o que o povo tá falando, é o que o povo tá sentindo. Você pode vir com 10 dados positivos do governo de avanço e tal, o pessoal vai falar, pô, mas tá difícil entrar no mercado, tá difícil fazer a compra, sabe? Quer dizer, não é mais o primeiro ano do governo, ele não pode mais ficar jogando nas costas do outro governo, que o pessoal diz, né? A gente tá ouvindo. Vai dar tempo, Cleito, de fazer aí uma manobra, melhorar esse dia a dia do brasileiro para chegar ano que vem e ter mais força? Eu penso que não só vai, como o trabalhador já começa a entender isso. Porque na prática, o povo tem que ser exigente mesmo. Você tem que exigir, porque você vota e elege e tal. Nós também não podemos ter problema com a crítica, né? Porque as pessoas, nós falamos tanto de democracia, né? As pessoas não podiam opinar, não podiam falar contra o governo, não podia, isso é normal, né? Crítica não... Tanto que o Lula fala assim, ó, eu desafio um veículo de comunicação a apresentar que momento que eu liguei, mandei algum ministro meu, alguém ligar para falar bem assim, ó, tire essa matéria, não faz isso, faz aquilo, né? Que é da democracia, não tem problema nenhum as divergências de opinião, os posicionamentos políticos. Agora, eu acho que nós estamos num momento de significativa melhora no país. E não dá para esconder esse status. Não tem como esconder. O cara que está lá no bairro, que ele estava desempregado, que quando ele sai, pega o macacão dele e vai para a firma, ele sai, vai trabalhar de manhã, o vizinho tá vendo, ele tá vendo, a mulher dele tá vendo, ele sai de casa, o filho também, que fala, ainda não chegou no que nós queríamos ou esperávamos, mas também as coisas estão melhorando, tem esforço do presidente, não é por não avanço, como também as pessoas vão vendo aonde está o boicote também, porque tem boicote, né? Podemos falar que não tem. A política de juros adotada no Brasil é normal? Tem precedente no país? Alta de juros, em cima de alta de juros, em cima de alta de juros. Então, essa política praticada pelo Banco Central, alguns falam, mas era o Campos Neto, agora o Lula que nomeou, e tal. Mas não é isso. O Banco Central ele tem uma autonomia. Essas pessoas que lá entram, eles exercem o mandato e eles têm autonomia para poder editar. O governo tem um limite de interferência na economia. Não é assim, chega lá e vai ditar quanto que vai ser de juro. Já foi Né? assim, né? Então, tem uma política monetária no país que ela não é ditada pelo governo Lula. Se fosse, com certeza os juros já estariam baixando no Brasil. Mas, Sim, mas a gente pode né? dizer que essa ferramenta está sendo usada de forma política ou realmente é um instrumento de controle da inflação e a inflação está nessa forma que a gente está falando agora? Eu penso que quando eu digo boicote, não necessariamente que seja algo ali, assim, olha, estou usando isso para poder. Mas eu digo boicote no entendimento do Banco Central, porque isso também tem que contextualizar a política que está sendo adotada pelo país. Que eles defendem algum interesse, né? Muito investimento público. Como que vai ter investimento privado com política de juros dessa? Né? Então, os caras também têm que ter responsabilidade na função que eles estão. E me parece que o Banco Central ele só pensa na Faria Lime. Né? Eles não pensam no povão. Eles só pensam nos investidores. Mas quem é investidor? É a grande massa? Quem tem dinheiro efetivamente para colocar no banco, investir a juro e ficar esperando no final do mês que o juro subiu, fica lá comemorando.
enquanto o povo está sendo massacrado com isso. Então, é essa responsabilidade. Quando eu falo de boicote, eu falo nesse sentido. Não acho nem que é uma coisa propositalmente intencional, talvez, aí, do Banco Central, mas falta a empatia com a população por parte dessa política monetária de juros do Banco Central. E aí tem que ter essa responsabilidade. E o presidente Lula é importante o povo saber, não tem governabilidade de ir lá e obrigar que esse conselho vá lá e adote a política de juros menor. Então o povo também precisa começar a entender isso. E o povo vai entendendo aonde está. Inclusive, ele mesmo falou, pessoal, não é assim, vamos confiar neles aí, não é de uma hora para outra, né? Ele deu uma boa apaziguada, Sim. né? Olha, Cleiton, a gente precisa falar um pouco aqui de São Bernardo, né? Ano passado nós tivemos eleições, estava com uma esperança grande aí do nosso candidato, Luiz Fernando, vencer, porque os últimos 8 anos não foi fácil para ninguém, né? Foi realmente pedreira. Só que acabou que nós não ganhamos as eleições, né? Aí deixa eu contextualizar para quem não é aqui de São Bernardo, né? Ou até para quem é. O prefeito o candidato que ganhou a eleição foi o Marcelo Lima. O Marcelo Lima, ele era vice-prefeito do Orlando Morano, tá? A gestão que terminou com ele de vice e agora vai começar com ele de prefeito. Mas parece, Podemos, né? é do Podemos. Podemos, parece que a visão, né, a gestão, a administração mudou. Ele não parece ter a mesma visão do Orlando Morando. Participou do governo desastroso do Orlando Morando, mas a coisa mudou. Ele agora abriu o diálogo com o PT, tem participado de discussões. No consórcio, está tendo um bom diálogo com o Aroaldo, né? O que dá para esperar dessa prefeitura, que não foi a nossa escolha, nós perdemos, mas assim, nós acabamos de falar, né? O que era antes e o que é agora. Não, não queremos encher a bola do Marcelo Lima aqui, mas não dá para negar que a coisa mudou, né, Cleiton? Vamos dar só um início Bom, nessa discussão. comparado com a desgraça também. Fica fácil, né? Deixa eu só completar. A minha esposa falou isso. Ela falou: olha, para ele tá fácil. Se ele consertar de leve as cagadas do Orlando Morano, ele vai ser assim reeleito de antemão, Fácil. né? Eu acho o seguinte, primeiro eu quero aqui fazer justiça ao Luiz Fernando, deputado Luiz Fernando, na disputa. Acho que o Luiz fez uma campanha à altura, representou bem a esquerda, o campo progressista, representou bem o PT, e eu acho que ele foi bem. Não, o Luiz fez 96 mil votos, né? Primeira vez, né? Primeiro candidato, tinha um desafio de torná-lo conhecido na cidade, Uhum. né? Ele é uma pessoa conhecida, mas para dentro da cidade a gente tinha esse desafio. Acho que atingimos uma votação que, na média, até um pouco acima, a gente atinge nesse chamado que a gente chama de campo progressista, que reúne o PT, os partidos de esquerda, os movimentos sociais, movimento sindical, esse extrato chegou a isso. Que não é um extrato diferente, por exemplo, do Marcelo, que foi ao segundo turno, Sim. com uma força grande. Ele tinha uma ampla frente de vereadores apoiando ele. Cada vereador tem 10, tem 9 assessores, tem uma estrutura, tem. Então, esse pessoal todo estava apoiando são lideranças consolidadas na cidade, então estava apoiando o Marcelo. O Alex foi ao segundo turno, é deputado federal, até então era tesoureiro de cidadania a nível nacional. É o cara que talvez mais disputou as eleições nos últimos anos de prefeito. Nome conhecido, né? Então acaba dando recall também eleitoral interessante. Então, Ele é um tipo de russomano de São Bernardo, só né? é isso aí. mas o dado concreto é que nessa conjuntura, do outro lado, a sobrinha do prefeito Isso. estava com a máquina na mão, a esposa deputada. E então a conjuntura que o Luiz disputou a cidade foi uma conjuntura muito pesada, Foi mesmo. né? E nós chegamos a Muito dinheiro, né? muito mais de 3% para ir ao segundo turno, né? Então eu reputo que a eleição do PT não foi uma eleição para a gente dizer que foi fora. É claro que Uhum. poderíamos ter chegado, né? Aham. Mas aí isso tem uma série de fatores. Mas você pegar essa votação do primeiro
E a votação do segundo, do Alex, e a do Luiz em terceiro e da Flávia em quarto, elas são Tá tudo muito muito perto, né? próximas pelo tamanho do eleitorado, né? Então, isso é a primeira coisa que eu queria dizer. Segunda, do Marcelo, relação do Marcelo com o PT, nós não discutimos no PT internamente nenhum tipo de aliança com o Marcelo. Então, não existe esse debate refletido do ponto de vista de direção do PT. Né? Por que disso? Porque ele foi eleito agora, começou a governar, né? É uma novidade do ponto de vista do que ele está tocando como gestão, de qual é o programa de governo que a cidade elegeu, que é o dele. Mas fazer, o que eu acho que tem de mudança é o comportamento, que vocês já colocaram aqui. Certo. Porque é da democracia. Eu falei aqui que nós vivemos no Brasil uma democracia representativa de coalizão. Então o PT não é um partido estreito que não dialoga, ao contrário. O Lula que convidou o Alckmin para ser vice-presidente na chapa. Convidou o Zé Alencar, É. né? Trouxemos a Marta de volta ao PT. Isso. Maurício Soares tinha se afastado, voltou ao PT depois no governo do Marinho. Então, nós não temos problema com diálogo. O PT está amadurecido, tem 45 anos e entende bem esse processo do diálogo, das construção das alianças, enfim, da política tática, estratégica a ser adotada. Agora, tem uma mudança de comportamento, porque é um cara que dialoga, que parece estar aberto ao diálogo. Ele emite sinais de que democraticamente é possível construir uma relação respeitando a correlação de forças, por exemplo, a composição da mesa da Câmara. A Nanice hoje é a vice-presidente, nós temos os nossos vereadores em comissão, e que é natural. Tem 2 bancadas de 5, nós podemos chegar a 5 vereadores também, 2 bancadas, e a nossa bancada com 4 parlamentares, quer dizer, a terceira bancada da casa não tem representação nas comissões, não tem na mesa, por quê? Na Alesp não é assim, nas outras Assembleias Legislativas não são, no Congresso Nacional não é. Por que aqui não é ser uma democracia representativa e de coalizão? Não tem problema nenhum. Isso não implica dizer que o PT não será oposição ao Marcelo. Isso não implica dizer que existe uma aliança entre o PT e o Marcelo. Implica dizer que existe uma relação de respeito na discussão política entre as partes. Isso está colocado hoje politicamente em relação ao prefeito Marcelo Lima e o PT, a nossa bancada e a nossa militância. Então não existe uma construção de alianças. Teria que se dar de forma debatida, refletida dentro do partido, pensando pontos do programa de governo do PT, do que para nós é importante, do que é importante para eles. Isso não se dá de uma forma autônoma. Ah, mas o Luiz Fernando foi lá e falou com o Marcelo Lima. Natural. Claro. Ele é deputado da cidade. O Barba foi lá e falou com o Marcelo Lima. É natural. O Vicentinho, o Luiz Marinho foi prefeito da cidade, é ministro, o presidente Lula. Nós somos republicanos, somos pessoas que respeitamos o trato democrático nos cargos e a liturgia dos cargos que os nossos mandatários exercem. Prefeito eleito pelo povo, o que se tem a princípio, no mínimo, é o respeito, né? Então, isso faz com que o deputado Barba ajude com emendas à cidade, isso faz com que o deputado Luiz Fernando ajude com emendas à cidade, que o presidente Lula, como já enviou recursos para a saúde, para outros setores, vai continuar fazendo, que é o povo de São Bernardo, o presidente Lula quer bem a população, os nossos deputados querem bem, o ministro Marinho quer bem. Então, isso não vejo não tem nenhuma anomalia isso. É que ficou tanto tempo dessa política de estreitamento, É. que o Orlando, por exemplo, na pandemia, a Macro PT se reuniu da Macro Região, fez um documento denso, escutando pessoas, especialistas das áreas da saúde, da educação, da segurança, pensando como ajudar pessoas, população em situação de rua. E queria entregar esse documento para o prefeito e dialogar com ele. Ele não quis receber. A política para ajudar, inclusive o movimento sindical, os bancários, metalúrgicos, é uma política para ajudar a população que estava passando por um momento de pandemia. Bandeira branca para atender o povo. Né? Num momento desse, você não olha, é um momento de tragédia, de uma calamidade pública. Você não pode olhar a relação política a esse ponto e esquecer o povo. Né? Entendeu? Tinha essa dificuldade. Tivemos que pôr consórcio, protocolar isso via consórcio, para fazer esse documento chegar ao conhecimento das autoridades e tentar ajudar de alguma forma. Então, tudo isso faz parte de uma construção democrática. Então, que bom que essa relação se constrói dessa forma e o tempo dirá
quanto isso é possível ou não se transformar eventualmente em alguma aliança ou não. Mas não existe hoje aliança entre o PT e o Marcelo Lima, não existe entre o PT e o prefeito Marcelo Lima consolidação institucional de uma aliança nem nada disso. Hoje o PT é oposição ao Marcelo, uma oposição responsável. O que tiver de bom para a cidade, os nossos vereadores vão sair lá e votando contra, né? Agora, o que tiver que a gente entender que aquilo prejudica a cidade, penso que é a obrigação do parlamento, dos nossos representantes, do próprio partido, se posicionar cobrando para que essas políticas atinjam a população da melhor forma possível, da forma que a gente acredita. E já que não é crime conversar com o Marcelo Lima, vamos convidar ele para vir aqui, né? Vamos convidar, Vamos até até usar o porque Cleiton para essa usar o intermediação. Cleiton, é verdade, é verdade. Até porque agora, finalmente, depois de quase uma década, nós temos novamente a nossa gibiteca num lugar próprio. É, Ficou anos aí sendo jogadinha pra lá, diminuindo, pro cantinho ali, ninguém mais usando. Agora voltou a ter um local próprio aí. ela era na Pinacoteca, né? Já foi, Já né? foi, né? Antigamente era lá na Câmara de Cultura, Hoje lá nem na a Casa Amarela. Pinacoteca existe mais. Então, todo boicotado, É cara. verdade, foi feia a coisa com o Orlando Morano. Então. Bom, é o seguinte, esse ano nós vamos ter a cúpula dos BRICS no Brasil. A gente estava comentando, não sei se já estava... Não, já estava ligado às câmeras, falando da recepção internacional do Lula e tal, né? O Brasil sediou o G20, né? Vai sediar os BRICS agora e no fim do ano também a COP30, né? Tudo isso passa muito pela liderança do Lula e a receptividade que tem no mundo. Os BRICS, pô, tá num momento espetacular, cara, porque, né, estão vendo essa mudança, essa levantada de cabeça, né, dos países que antigamente era chamado de subdesenvolvidos, né? E o BRICS está crescendo, está se incorporando, né, de outros países e a gente vai fazer, vai ser no Rio de Janeiro, a cúpula dos BRICS, que vai ser um ato, assim, internacionalmente muito visado, né? Mas nós já fizemos o G20 o ano passado e no G20 foi onde eu consegui esse meu boné, porque veio no dia que o Xi Jinping ia passar lá na orla lá, pô, foi um ato, foi gigantesco, o G20 foi legal, cara. E eles colocam equipes dos chineses em cada esquina, assim, com as bandeiras e tal, para receber ele, né? E eu tava vindo do armazém, que é onde foi o ato, e eu encontrei uma turminha de chineses lá, aí nós falamos Lula, tal, não sei o quê, os caras falando em chinês, né? Eu falei em português mesmo, O falei, Lula se entendeu, né? dá o boné aí, rapaz, né? Tava no Rio, aí eu quero esse boné. Aí o chinês falou, não pode, não pode. Aí eu troquei, falei, ó, tá o do G20 pra você me dar. Ele falou, só, Fez só uma não, negociação. só não vai. Ele falou, não usa agora, não usa agora. Né? Sabe como é? Chinês, japonês. Aí eu já enfiei na cabeça, já, beleza. Costurado, né? É, Costurado. muito bom esse boné aqui da delegação chinesa, né? E aí fica pro futuro aí, a É. gente colocar ele no nosso portfólio, assim, fazer algo Uhum. parecido, né? É uma boa. Para entrar aí na nossa, porque fez bastante sucesso. Todos eles estavam usando, né? E aí vamos ver. Eu queria que o Cleito falasse pelo menos um pouco, assim, dessas cúpulas internacionais e o que representa o Brasil, assim, com essa liderança, né? Não só na pessoa do Lula, mas o Brasil como um país, assim, porque você vê onde ele é recebido, o mandatário local, tal, se apoia muito no Lula, né? Fala, pô, queremos ir com vocês. Ele acabou de voltar do Vietnã, né? São locais no mundo onde o pessoal quer andar junto com o Brasil. Qual a sua visão sobre isso aí, Cleiton? Primeiro que eu acho que desde do Lula 1 e 2, o Lula tem acertado muito a política econômica e a relação diplomática, né? O Brasil sempre foi um país, o próprio presidente Lula usa uma expressão que é até ruim, mas é real, infelizmente, né? Que tem alguns políticos que têm a síndrome do cachorro vira-lata. Uhum. Que é isso? Subestimam a representação política deles. Sim. Estão representando uma instância importante, estão representando
um país importante, então, e eles chegam lá como submissos, né? Essa lógica me lembra muito uma passagem que o ex-ministro Celso Amorim, É. que é Grande homem ministro esse. das Relações Internacionais, presidente Lula, fala que o Lula chega com um grande encontro nos Estados Unidos Ah, eu sei qual é. e uma mesa cheia de chefes de Estado, né? Vários países ali representados, obrigado. Vários países ali representados. O Bush, né? E o Bush chegou, a hora que o Bush chegou, todo mundo levantou, a mesa inteira, quase que prestando continência para o Bush. Mas como o Lula é peão, E o Lula continuou sentado. O cara chegou não por desrespeito ao Bush, que ele queria desrespeitar ele. Mas eu penso que o Lula fez isso por mostrar uma altivez política. Né? Falou, peraí, esse cara chegou... Aí, a hora que o Bush chegou, todo mundo levantou e falou, o Celso Amorim que contou, inclusive, não foi o ele Lula. ia levantar, né? O Celso Amorim falou que levantou, o Lula puxou ele pelo terno, quase derrubou ele na cadeira. Falou, senta aí, né? Aí ele, mas o presidente, tal, isso parece tipo uma gafe diplomática, né? Levanta aí também, né? A Lula, levanta não, senta aí. Aí o Bush olhou, aquela mesa toda, ele passou por todo mundo, não cumprimentou ninguém, foi até o Lula cumprimentar o presidente Lula, Também aconteceu. né? É. E aí o Lula levantou, obviamente, cumprimentou e tal, depois falou com o Celso Amorim, falou, você está representando o Brasil, você não é melhor, mas nem pior que ninguém, né? Então, quando a gente vai representando o nosso país, a gente... E ele ainda disse, quando eu entrei, ninguém levantou. Ninguém Então, levantou para mim, então vamos tratar igual, reciprocidade, É. né? Então, esse é o Lula na relação externa, mas eu quero falar um pouco mais. Outros episódios, o Lula começou a andar o mundo. Primeiro, ele não estreitou com os Estados Unidos. Só que ele trata os Estados Unidos da forma que os Estados Unidos trata a gente. Né? Quer comercializar? Quer, tem que ter reciprocidade. Ah, quer ser protecionista, colocar cláusula de barreira, quer taxação, escambau. Então, também, pelo jeito, você não quer negociar comigo. Quando você não quer negociar com outra pessoa, você vai do outro lado e negocia em outro lugar. E acabou. Né? É assim que funciona. E o Lula, então, quebrou essa lógica de que, se eu não negociar com os Estados Unidos é uma afronta, que eles vão depois começar a boicotar nossa política econômica, com um temor reverencial aos Estados Unidos. Ele falou, não, nós vamos fazer uma lógica de conversas bilaterais com as principais potências do mundo, independente nós queremos conversar com todo mundo. Eu não sei se esse recorde ele consegue elencar, pegou um avião com uns 300 empresários e saiu porque os caras tinham uma puta capacidade de exportação e tinham medo de exportar, sei lá, os caras exportavam. Aí chegou lá, os caras fizeram um monte de negócio, voltaram tudo maluco. Pô, meu, nós estava perdendo o mundo inteiro. Foi preciso ele fazer isso. Pegou os 300 maiores empresários do Brasil e levou numa viagem com ele, com o Zé de Alencar, e saiu. é assim que se faz, né? Entendeu? E aquilo voltou com uma porrada de acordos bilionários e tal. Então o Lula, ele é um craque, não é na política externa, diplomática só. Né? Ele é o cara da negociação. Ele aprendeu isso provavelmente no chão de fábrica, né? Foi. É um dom dele, mas que ele aperfeiçoou negociando. Então ele é um exímio negociador. E é um cara que conhece bem as correlações de força. Então ele não as ignora, ele respeita o tamanho de cada país, de cada potência, de cada economia, vê aonde estão as oportunidades e faz isso com uma maestria muito grande. Só que a volta do Lula agora, ele retoma o BRICS. O Brasil, a China, a Índia, todos os países que estão numa linha de composição econômica, ativa, forte e tal, ele retomou o ânimo, né? A Dilma exerceu uma liderança fantástica, foi reconduzida, né? Disse que o Washington, a Casa Branca, o pessoal já começa a se preocupar com isso, já começa a fazer movimentos, já pensando o fortalecimento do BRICS, isso São mais fortalece 5 a anos política do Mercosul também, tudo. da Dilma. O Lula, então, ele vem, ele faz isso com muita facilidade, né? E assusta. Assusta porque existe uma política de hegemonia. E não é hegemonia barata, não. Hegemonia cara, hegemonia de guerra. Hegemonia que os caras fomentam a guerra aqui, fomenta lá, fomenta... Vai pôr lá no Egito um estrago, vai no Iraque um estrago. Aí chamava de país antidemocrático. Tem que a imprensa voltar lá e explicar que democracia tem lá hoje, depois disso que eles fizeram. Ver lá o que aconteceu com o petróleo dos países que eles entraram, o que aconteceu com a soberania desses países.
Que o argumento era esse para entrar lá, né? Então, essa coisa é preciso também explicar. Tem um livro do Steve Levitsky e Daniel Ziblatt. São dois professores de Harvard que eles escreveram sobre a democracia. Chama Como as Democracias Morrem. Quem me deu esse livro no meu aniversário foi a doutora Lígia Dyer, né, que é uma grande advogada, psicóloga. Bem falado esse livro. E um livro que é excelente, porque eles explicam um pouco já nessa conjuntura, praticamente dos últimos 15 anos, no contexto de América Latina principalmente, como que os golpes se desenvolvem, Uhum. né? E é a partir do enfraquecimento das instituições democráticas. Então ele falava assim, ó, por exemplo, um golpe militar antigamente o cara vinha arma mesmo, já tirava. Hoje é velado. Hoje o cara coloca um governo inteiro militar, o cara de terno e gravata e dá um golpe e parece que eles são figuras como se fosse ali Oficial. do cotidiano. Então a gente tem que estar muito atento a esse movimento. O Lula ele é o fortalecimento da democracia, não é só no Brasil. Isso reflete na Argentina, reflete na Bolívia, reflete na Venezuela, reflete na América e começa a expandir para outros lugares. Então ele é um incômodo e ele não é um fortalecimento da democracia verbalizado, sim, porque fica fazendo discurso, não é uma crítica. Quem sou eu? A Hugo Chávez, a grandes nomes que faziam discursos fortes contra o imperialismo e tal. A linha do Lula. Lula ele trabalha e assim, ó, democraticamente nós temos que construir nações fortes, autônomas, com seus direitos e tal, referendadas. É a lógica dele, de construção. Mas acontece quando ele está no governo. Isso é fato, né? Fora do governo também, mas quando ele é presidente, o empoderamento dele como estadista, como essa grande figura das relações internacionais, o coloca nesse patamar de influenciar a política mundial, a geografia mundial. Não só política, mas econômica. Isso incomoda principalmente os países que praticaram a dominância política ao longo dos períodos, né? Então, acho que isso está no horizonte dessa política. Eu não sei se a gente já está caminhando para o final. Me parece que nesse novo formato vai ser um pouquinho mais curto, né? Não, na Nosso verdade, programa. assim, quando eu lembro que a gente teve o Cleito aqui na primeira vez, ele tava bem apertadinho, a gente acabou conversando uma horinha com ele. Ah, E é é? claro que a gente tem sempre muito assunto, né? Então vai um pouquinho aí da disposição também. Agora tá pode dando o meu de e-mail, então pode falar. se vocês quiserem mais algo perto de meia hora, um pouco menos, né? Dá perguntar, pra não gente tem problema. aproveitar aí. Sabe-se lá quando o Cleito volta aí, né? É. Se vocês estiverem com o ouvido com tolerância para me ouvir, eu tô aí. Sempre. Bom, O Bush fez que nem o que ele falou, né? Que quando o Bush viu o Lula sentado lá, ele foi desviando e foi lá cumprimentar ele. O Bush fez que nem o Lula fez comigo quando eu era novinho e foi no evento que ele ainda ia responder se ele ia tentar ser candidato a presidente pela última vez. Faz tempo. Foi no restaurante São Francisco, São Judas, e eu tava lá com uma exposição de tela, né? Tava com as telas lá. E aí ele tava chegando e o pessoal em cima dele, aquela coisa toda. Eu falei, eu deixa não eu ficar falar. em cima do cara, não, que, pô, chato isso, tá? É. Cara, ele me viu de longe e ele foi desviando pra me cumprimentar. Eu falei, Falou, o olha. cara é atento, hein? O cara é atento. Ah, mas ele é mesmo. Ele tem essa mania de olhar tudo antes e falar o nome das pessoas, né? E falar, Moisés, sai do celular aí. Aí é chamada pública, né? Pô, mas celular não dá, né? O cara tá falando e ver uma pessoa no celular é embaçado mesmo. Você quer mandar a próxima ou... Não, Tá, emenda aí, senão Não, capaz que você não consegue. não, na verdade, alguma das coisas que eu tinha anotado, Já foi até a falado gente aqui. conseguiu aí, né? Pô, falou do Haddad, questão dos juros, né? Eu acho, falou, falou aí de muitos avanços no governo, Cleito, mas a gente parece que pensa também nos governos assim muito com uma marca, sabe? Uma coisa que, sabe, uma defesa do governo que você consegue ali praticamente numa frase, ou pelo menos numa fala de um minuto, né? Já se constrói uma marca desse governo, assim, para o ano que vem a gente fala, ó, a princípio, isso aqui, falar em um minuto, uma marca, o que, sabe, não sei, um legado, talvez, uma coisa que você
mais resumida, assim, dentre tantos avanços, como você já mencionou, mas se esse governo já tem uma marca. Eu acho que a grande marca do governo Lula é a retomada das políticas sociais, Retomada, né? Retomada. entendeu? Das No Minha políticas Casa Minha Vida, sociais. por exemplo, tava no zero, né? Tinha acabado. Até os metalúrgicos têm usado muito esse slogan, a retomada. Certo. Retomada, né? Por coincidência, Importante, nós isso é falamos aqui a importante. retomada. É. Isso está muito colocado, presente nesse governo, né? Inclusive, fazer uma parênteses, que eu acho que o Moisés tem tido uma atuação importantíssima. Aliás, a direção dos sindicatos metalúrgicos tem Sim. tido uma atuação importante, que é de fortalecer o movimento sindical com um protagonismo que poucas vezes a gente viu do ponto de vista de influência na política, de uma forma geral. A gente sempre viu quadros políticos destacados do sindicato, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da ousadia do sindicato de discutir um plano de retomada da indústria, Uhum. apresentar esse plano ao presidente da República e a gente vê num período curto, de 1 ano e meio mais ou menos, mais de 100 bilhões de investimento na indústria, né? Aquele papo de que não sei quem ia sair, outro ia embora, já muda Eu tudo para estou investimento. falando do Arualdo, por exemplo, Uhum. ajudando na construção de políticas públicas bem direcionadas, bem aprofundadas no consórcio intermunicipal, no contexto das 7 cidades. Um novo realinhamento, fortalecimento com a volta de São Bernardo, São Caetano, né? Eu estou falando do presidente Lula com uma viagem importante no Japão e integrar aquela delegação ao presidente dos sindicatos metalúrgicos do Sim, ABC. sim. Quer dizer, é uma retomada, mas é um protagonismo político impressionante. É um desempenho na construção da política nacional em diversos temas, não é só regional, nacional, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? Você falou até de questão de retomada do Minha Casa Minha Vida, ô Cauê, mas não só retomada, mas ampliação, né? Já no início desse governo já teve uma ampliação e agora vem aí de novo, né? Colocando a classe média mesmo, né? Porque famílias com a renda até 12 mil, imóveis até 500 mil, é uma ampliação. Então, leva a gente a crer que tem uma boa tentativa de aproximação com a classe média, Cleito, é isso? A gente pode fazer essa leitura, inclusive com a isenção do imposto e tal. É importante se aproximar mais com a classe média, até porque eu acho que nas outras gestões aí, o que a gente perdeu um pouco foi a classe média, né? A estratégia é essa. Eu acho, na verdade, a classe média sumiu depois do Lula. Ela existiu no governo Lula e ela sumiu depois do governo Lula e ela voltou de novo. Se a classe média entender bem o bem que o presidente Lula e que o PT faz para ela, ela nunca mais votava contra o PT ou deixava de dar um voto e até para a rua para defender, porque é impressionante o quanto o governo do presidente Lula cacifa a classe média do Brasil. Pode observar, tenho certeza que é da classe média, entende o que eu estou falando. Melhora o carro, melhora o emprego, melhora a situação. A classe média, ela assim, é um negócio impressionante. Pode pegar a estatística, qualquer dado, que você vai ver que a classe média ela estava na pindaíba quando o presidente Lula assumiu esse governo. Bolsonaro jogou a classe média na uberização. Jogou classe média, não era mais classe média, né? E o pessoal está retomando, está voltando a ser, né? Pode pegar os dados, pesquisa, DIEESE, a fonte que for, a gente vai ver que tem um processo de fortalecimento da classe média novamente no Brasil, né? Isso se deve à política do presidente Lula. A política econômica, você falou do Haddad, o Haddad tem que ser feito justiça, que ele está numa missão indigesta, Sim. difícil, não é fácil, é empresário de um lado, é a esquerda Isso, pressionando do isso. outro, é o Uhum. governo, e ele tem sido comedido no sentido de não ser aquele cara igual o Paulo Guedes, ficava com aquelas bravatas e tal, enfim, ele tem sido muito responsável na condução da política econômica e ajudado muito o presidente Lula, né? E penso que tem ajudado muito também aos setores médios, ao próprio empresariado, no sentido de garantir uma estabilidade necessária ao Brasil.
ao país. Então, eu acho que o Haddad está fazendo uma política econômica extraordinária. Extraordinária, uma contribuição que o país deve a ele nessa função. Talvez poucas pessoas tivessem essa condição de fazer isso no alinhamento da nossa política. Então, eu acho que tem que ser feita uma referência muito forte ao ministro Fernando Haddad, na linha que ele adotou da política econômica. Eu sei que tem um setor que é crítico da política econômica do Haddad, mas você tomar medidas que são difíceis, mas necessárias, é a coisa mais difícil que tem. É bom você fazer a política que é agradável, né? E aí reside o grande gestor, que é o Fernando Haddad. Ele não tem hesitado em fazer isso, apesar de saber que irá sofrer, que vem sofrendo algumas críticas de contraponto em relação a isso. Não tá faltando uma defesa mais aí do Haddad, ô Cleito? Não digo o Lula, porque o Lula recentemente tem feito sim a defesa do Haddad, mas talvez em outros setores do governo aí. Quer dizer, a gente vê o Haddad se defendendo, se defende muito bem, né? Quando o pessoal fala nessas questões populares, é o Pix, é o imposto aí dos marketplaces, a coisa toda, né? O imposto da Shopee, da blusinha. Isso tudo que tem se falado muito entre as pessoas, né? Especialmente na internet aí. Quando ele fala muito bem, se explica muito bem, fica aquela sensação de que é autodefesa, né? É, não tá faltando o PT de forma geral, a militância assim, tá um pouquinho mais junto com o Haddad, ou tenho medo é, de defender algo e ficar com essa imagem que você tá falando, pô, tá sendo muito criticado por alguns setores aí, mesmo da esquerda. Tá tendo medo de defender o Haddad? Ele vai ficar sozinho nessa? Como é que é? Ele tem esse papel mesmo de fazer o serviço sujo, vamos colocar aqui entre aspas, né? Como é que tá essa estratégia aí? Eu acho que ele faz um bom serviço, né? Sim? A política econômica, ela é difícil por natureza. É uma função talvez mais difícil que tem no governo ali de se conduzir. Agora, a defesa do Haddad, ela virá naturalmente dos resultados dessa política, né? Que num primeiro momento é crítica, mas, por exemplo, o impacto da isenção da tabela de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Por exemplo, um professor com 2 matrículas, ele vai declarar imposto de renda, paga 2.500, 3.000. Quando ele descobrir que ele não paga imposto de renda mais por uma política econômica do presidente Lula, do ministro Haddad, da equipe do governo, eu acho que ele vai olhar para o Haddad e falar, pô, obrigado. Obrigado, professor. Né? Então, ele vai olhar para o presidente Lula e vai agradecer. Vai olhar para o governo, o conjunto do governo vai agradecer. E essa política parece pouco, mas vai atingir, no caso do ABC, 80% dos trabalhadores e trabalhadoras do ABC. Por exemplo, se fosse um governo Bastante. populista, se o Haddad fosse um cara populista ou que pensasse com a engenharia só da política, ele poderia deixar essa pessoa pagando o imposto ali e falar, vou construir o 14º salário. É. Entendeu? Uhum. Aí iria melhor, né? A pessoa Uhum. falar, estou recebendo agora um 14º salário graças ao governo Lula. Mas a gente não trabalha com essa lógica, né? Populista. Trabalha para resolver os problemas. Então, a correção importante, né? Ah, mas taxou um setor X. Pô, né? Aí o setor X reclama, só que o setor X é assim, tem uma leva que está pagando 27,5%. E tem uma galera que no lucro e dividendos aí, eles recebem lucro e dividendos de mais de 500 mil, de 700 mil, de 1 milhão. E ele não quer contribuir com 2,5, ou não contribuir, porque trabalha com a loja de Prolabore. Então, tem que ajudar, né? Todo mundo tem que ajudar. Você está ganhando um pouco mais, o que não dá é para essa conta ficar nos professores, né? Ficar no trabalhador na ponta que está ganhando um pouquinho lá. Então, quem está melhor, quer ajudar mais. Talvez aí, se houver a crítica, é uma expectativa que é não a taxação das grandes fortunas, né? Então, às vezes, de pegar também esse pessoal, mais que chega a 1 milhão, mas tem uma galera aí bem mais para cima que tá passando batido. Certo. Talvez apertar o cinto para cima aí. Quer dizer, Pegar. não vai ficar sem arrecadar esse valor, né? Vai redistribuir. Alguém tem que ajudar um pouquinho mais. Justiça na distribuição, né? É. Me parece um pouco de justiça, porque se a pessoa, o assalariado médio aí tá pagando essa conta,
Não tem problema subir ela mais um pouco se as pessoas lá estão ganhando bem mais. Estamos falando de 1 milhão, entendeu? Que não é fácil também, né, É. Cleito? Porque quem tem dinheiro, quem tem um poder aí, sempre dá um jeitinho de se esquivar, dá outros jeitos aí, né? Tem as manobras aí que o povo faz, mas via de regra eu acho que você tirou um recorte, né? Mas Tá. dizer assim que é acertadíssima essa política. Ao meu ver, faz justiça a uma bandeira histórica que é a correção da tabela do imposto de renda, é você inferir de fato para quem está mais na ponta ali. Esse pessoal está precisando muito dessa ajuda. Parece que não, mas para quem tá na dificuldade Ah, ali, é. se matando em 2, 3 matrículas em escola aí, outros, o peãozão que tá o cara chegar e pagar depois 4, 5 parcelas de R$ 400, 500 de imposto de renda, isso faz uma diferença enorme na vida desse trabalhador e desse trabalhador. Então isso é Uhum. uma coisa bem bacana. E, é, é, além de tudo, é uma promessa de campanha, né, Cleiton? Isso aí tava Sim, no plano de governo. Claro que tudo depende de passar ou não no Congresso, né? O Sim. Lula não pode fazer o que ele quer, né? Mas tem esse ponto, né? Quer dizer, um compromisso aí, né? Com sim. o povo que ganha, que tem esse salário aí. Sim, sim. E essa do empréstimo consignado, Cleito, com fundo de garantia como garantia, é uma boa mesmo para os trabalhadores ou é melhor ainda para os banqueiros? Mas não foi sempre assim, não? Os consignados não tem sempre o fundo como garantia. Aquele que você pegava da própria empresa, o que garantia aquilo? Não era sua demissão? Na Que realidade, ampliou agora, né? na realidade, assim, o consignado, por que que você empresta no serviço público, por exemplo? Porque o cara é concursado. Em tese, o banco olha e fala: pô, o cara é concursado, ele não vai querer perder o concurso dele. Se ele tiver com mais idade, vai aposentar. Então, ele vê uma garantia de pagamento. O desconto é em folha. Então, parece que é algo ali que e ajuda muito o servidor público, por exemplo, que consegue pegar um consignado com juro mais em conta ali e resolver a vida dele. Porque efetivamente, se você for comprar um carro e financiar ele diretamente numa loja, numa concessionária, você vai pagar um juro muito alto da concessionária. Agora, se você tem a opção do empréstimo Chegar com o dinheiro. consignado num juro menor, 2,5, uma taxa menor, é melhor que você pagar 5. Isso serve para o eletrodoméstico, serve para outra situação e tal. Então, parece acertado isso, né? Parece você criar uma condição a mais da pessoa que está apertada conseguir ali se virar um pouco. Mas não é. Isso nós estamos falando quem está com a vida resolvida, não tem uma dívida, vai lá, pega um empréstimo para comprar um bem que ele quer adquirir e pagar um juro maior. Mas e o cara que está devendo, está pagando um juro grande? Às vezes tem gente devendo agiota, tem gente em tudo quanto é forma de dívida. O trabalhador está naquela dificuldade ali, ele olha, não tem para onde se virar, o que que ele faz? Ele vai ter uma opção de pegar um consignado com juro mais baixo e resolver aquela dívida dele com juro exorbitante e resolve a vida dele. E vai pagando aquilo e depois se livra daquelas dívidas. Então é uma forma de ajudar. A gente tem que lembrar que o presidente Lula fez o desenrola, né? Sim. Uhum. E o desenrola ajudou a limpar o nome de muita gente. As dívidas pequenas, dívida de R$ 800, 900, que parece pequena, mas que se deixar vira 10 mil É. e o cara não consegue pagar mais. Essas dívidas o governo saiu zerando no desenrola. Então, essa é uma segunda fase, que é de investimento, de pensar o trabalhador, de dar uma oportunidade para ele diferente de acessar o crédito. E o trabalhador, ele não é o rentista. Não pega aquele crédito para pôr no banco. Ele é o cara que faz o dinheiro circular. Lula sempre disse isso muito. O que é o Bolsa Família na mão da Isso, mulher, é. Uhum. com um cartão, ele vira depois para a economia. O dinheiro volta tudo de novo. Porque é responsável comprar alimento para o filho, vai não sei o quê. E Não aqui, tem espaço para aplicar, né? É tudo é isso. consumo, né? Consumo. Então você quer fazer circular na mão do povão. O povão vai fazer o dinheiro circular. Agora, se deixar Para os esse grandes. recurso, qualquer recurso, que antigamente, por exemplo, empréstimo, você pega o fazendeiro, É. o cara conseguia uma linha de crédito, 500 mil, 1 milhão, para pagar daqui 5 anos, com tal. Não tem nada contra que estiver produzindo, investir lá, não tem problema. 6 meses de carência. Agora, a questão é o seguinte: por que que o cara que é milionário consegue o acesso ao crédito e o povão não consegue acesso a crédito nenhum?
Aí o cara compra um trator, compra um transformador, compra não sei o que para a fazenda dele e tal, e paga daqui 7 anos, com juros de não sei quanto, né? As grandes empresas conseguem financiamentos assim, empresas milionárias, bilionárias, conseguem financiamento assim, porque o povo não tem acesso a financiamento de crédito. Então existe também uma lógica de colocar bem assim, vai endividar o É, trabalhador. Só que o rico pega crédito e pega em boas condições no banco lá e vai lá e paga em boas condições. Então, o governo está querendo que o povo acessa, tenha direito a crédito, tenha direito a consumo, tenha direito a chegar às coisas, né? Isso sempre foi uma obsessão do presidente Lula de que as pessoas possam consumir. Por exemplo, tinha mulher que nunca tinha tido uma conta bancária, que ela foi ter uma conta bancária por conta do Bolsa Família. uhum. E aí ela foi pela primeira vez pegar um cartão e ir num caixa eletrônico para sacar um dinheiro. Qual o custo disso? Qual a importância disso? Qual o impacto disso Impacto. na cidadania, na vida de uma pessoa, Isso de uma aconteceu com família, muita coisa. O Mais Médicos foi assim. né? A pessoa indo no médico pela primeira vez na vida. Então, Viu? me parece que essa política de crédito, o ministro Luiz Marinho tem uma participação importante nisso, o presidente Lula, o Haddad, a equipe econômica, isso é uma forma de pensar mesmo o trabalhador conseguir se livrar do aperto, né, no primeiro momento, não ficar endividado com juros altos, né? Tem as simulações, é feito pelo próprio, o cara que é trabalhador mesmo, carteira assinada, ele consegue ir lá e fazer a simulação dele, vem as propostas de juros de tal banco, tal banco, Uhum. tal banco, e ele ali pode garantir uma condição melhor e acessível de crédito. Tá. Manda aí, Cauê. Olha, eu tenho. é, Nós temos um compromisso com o Flex, né? Sim, sim. Então, eu quero agradecer o Cleiton, né? Mais uma vez, eu ter vindo aqui. O Cleiton está cumprindo seu segundo mandato como presidente do PT de São Bernardo e agora deve sair, né? Nessas eleições, nesse pede entrando. Mas isso não inviabiliza novas visitas, né? Sim. Porque o Cleiton é um militante, é um advogado, é importante na região, vai continuar ajudando aí. Não sei que cargo político você vai exercer aí depois de ter pego, né? E a presidência do PT, que ele pegou quando ninguém queria, né? Foi uma época Momento difícil, um único, momento né? ruim, passou por não só por uma baixa aí um ataque muito forte ao PT, como depois pegou a época de pandemia, essas coisas, né, Cleiton? Uhum. Então eu queria agradecer, falar para você fazer seu resumo, seu alô, alguma coisa que você veio pensando em dizer, que mas que acabou, Faltou a não oportunidade de tocamos no falar. É. assunto, né? Eu acho que essa questão do PED, você fala, acho que é importante dialogar rapidamente. Primeiro dizer assim, eu me senti muito privilegiado nesses últimos 6 anos de presidir o PT, né? Presidir o PT é uma experiência, uma escola que mas não tem academia. Eu estou fazendo um mestrado agora, faz aula, 8 horas de aula, tal disciplina, não sei o que, 10 horas. Não existe academia que vai ensinar o que a presidência do PT pode ensinar para a gente na convivência com a militância, com as lideranças, no convívio com os movimentos sociais, com o movimento sindical. É um grau de interação e aprendizado extraordinário, né? Então, dizer que para mim foi um privilégio esse período que eu venho presidindo o PT e daí fazer até o mês de julho, quando vamos trocar a presença do PT no processo de eleição direta. Mas eu sinto que, ao mesmo tempo, esse processo também, nos desafios que a gente consegue também crescer politicamente, progredir politicamente, avançar, porque te obriga você a movimentar e você tem que se virar. Então, nós pegamos de fato a presidência do PT no momento que o presidente Lula estava sendo preso, que a gente estava na campanha Lula Livre, que a gente vinha para o movimento Lula Inocente, Memorial da Verdade, muitas passeatas, uma política do Orlando assumindo a política da cidade e fechando a Fundação Criança, querendo acabar com a Faculdade de Direito de São Bernardo, querendo É. acabou com a ETC, né? Uma política de desmonte dos nossos programas, dos nossos projetos, um olhar de inversão total em relação à população periférica. Duas cidades, uma cidade do centro e uma cidade excluída.
Então, nós vivemos essa visão e esse período de Uhum. desmonte. Junto com isso, pandemia, junto com... Então, eu acho que, assim, um agradecimento à militância do PT, porque é um pessoal que nunca deixou de acreditar no partido, de apoiar, sabe? Eu sou corintiano, né? Eu costumo dizer o Toma, seguinte, toma. eu costumo dizer o seguinte, É só pra puxar o saco do... não, é que a militância do PT, ela costuma ser como a torcida do Corinthians, com todo respeito às outras torcidas, mas ela não desiste, sabe? Pode estar na situação adversa que tiver, você chamou a militância do PT, o pessoal vem, vai para cima e luta e são incansáveis, e nós temos aí, até em memória do o Mané Preto, que se foi nesse período, o Uhum. companheiro Gilberto Bittencourt, né, o companheiro da Furtina, nós perdemos Wagner Lino. o Wagner, nós perdemos, mas nesse período, o Wagner também, nesse período nós perdemos muita gente boa, mas são pessoas que eles se foram dando uma contribuição extraordinária à luta de construção do PT, da classe operária, da esquerda, né? Então para mim, são heróis, né? Essas pessoas são pessoas que cumpriram uma missão extraordinária. E o que a gente vê da militância que está aí, o Djalma Bom fez 80 e tantos anos, sabe? Aí sábado tivemos um DM ampliado, tá o Djalma Bom lá propondo, tal, diz que vai agora, tá construindo um setorial de idoso para cobrar política pública de construção de um hospital para os idosos, sabe? Já foi presidente do PT, foi da primeira executiva nacional, foi deputado federal, foi dirigente de sindicatos metalúrgicos. Não quer descansar. Sabe, aí isso 86 anos, parece que fez agora. Então, é uma coisa, assim, admirável. Então, eu acho que a militância do PT, eu devo muito à militância do PT. Sempre foi apoiado. A mesma coisa com as correntes. Tem gente que tem um problema enorme, a articulação de esquerda, que a resistência socialista, que não sei o quê. Sempre apoiaram incondicionalmente o PT. Né? Se posicionam politicamente, mas não deixam de apoiar a construção da luta do PT. Então, isso é uma coisa que eu acho extraordinária. E nós temos desafio no próximo período. Aí eu não falando mais como presidente do PT nesse caso, mas eu quero falar aqui como coordenador da CNB da nossa corrente, com o Novo Brasil em São Bernardo. Dentro da nossa corrente nós temos um desafio político de construção do PT, mas que ela se integra com as demais correntes no curso dessa construção, que é a gente pensar o PT para os curto, médio e longo prazo, né? Como que vai se dar essa manutenção, esse fortalecimento, né? Então a CNB está se aprofundando esse debate da garantia das políticas públicas, né, do fortalecimento da democracia interna do partido, né? E a gente trabalhar tudo isso, então nós vamos ter que trabalhar a tese no próximo período, nós vamos debater o PT com maior intensidade no próximo período e vamos com certeza fazer uma boa sucessão, né? No meu caso específico, na nossa corrente da CNB, eu já vou dizer a vocês que nós temos alguns candidatos já, né? Tá. Alguns candidatos, pré-candidatos que serão oficializados. Não Sim. sei quando irá ao ar esse programa. Até o dia 14, nós vamos fazer o registro das candidaturas municipais e nas outras instâncias também na sequência. Então, nós teremos pela CNB disputando a presidência nacional o companheiro Edinho Silva, Uhum. né, que foi prefeito de Araraquara, foi ministro da Comunicação, um grande quadro nosso, e ele tem essa missão de trabalhar para vir na sucessão da presidenta Gleisi, fazer uma construção forte, ampla do PT a nível nacional. Claro que isso terá uma disputa, terão outras candidaturas de outros campos, né? No estado, nós teremos o companheiro Kiko Seleguin, que é uma jovem liderança extraordinária, veio foi vereador, Franco da Rocha foi prefeito, foi reeleito prefeito de Franco da Rocha, fez a sucessão, né? Deputado federal com 140 e tantos mil votos, né? E presidente do PT atual e vem para reeleição. Então, um quadro com 40 anos de idade. Uhum. Né? PT São Paulo. É um quadro extraordinário, PT São Paulo. E aqui na cidade de São Bernardo do Campo começa a se desenhar um quadro regional, o Brás Marinho vem para a disputa da reeleição na macro, pela nossa corrente da CNB. E no caso nosso, São Bernardo do Campo, nosso companheiro Max Pinho, né? É o nome que nós vamos apresentar Você conhece, né? em consenso. Vocês não conhecem ele muito, É. né? Como chama aquela... aquela
aquela favorecimento ao parente na política. Nepotismo. Nepotismo, né? Não, mas nesse caso aí não é nepotismo, não. O Max é um companheiro que tem todas as condições Metalúrgico. metalúrgico, filho de um companheiro que já contribui muito com o Partido dos Trabalhadores, que é o Profeta, irmão do nosso amigo Denis Pinho, Aham. que também já contribui muito com o nosso partido, amigo do Cauê, do Cleiton. Então, Companheiro de trabalho. o Max, ele, fora as brincadeiras, ele esteve presente nesse período todo, todas as dificuldades, com carreatas, passeatas, construiu o comitê da Mercedes-Benz com trabalhadores numa ótica petista, depois trouxe esses companheiros para o PT, afiliando eles, levando a conscientização para a fábrica, e isso já também se expandiu para a Volks, e eu acho que ele tem todas as condições de ajudar o PT no próximo período. É claro que também terá um processo de disputa interna, tem que respeitar as condições e as candidaturas que eventualmente se coloquem nos outros campos, mas dizer que, do ponto de vista da nossa corrente interna da CNB, o Max é um nome extraordinário, estamos trabalhando um consenso em torno da candidatura dele no nosso campo, né? E eu acho que ele reúne as condições totais de fazer essa sucessão e fazer um bom trabalho, né? Não é um companheiro que talvez estivesse até pensando na questão da presença do PT propriamente, eu acho que ele foi até um pouco surpreendido, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que pela contribuição que ele vinha dando ao PT, que ao mesmo tempo essa surpresa dele não é tão surpresa, porque é uma pessoa preparada, em condições e que poderia ser acionado para trabalhar esse processo. Você perguntou da minha sequência, Cleiton, o que você vai fazer? Eu, politicamente, me ativo como militante, né? Então, por exemplo, hoje eu participo da ABJD, Tá. né, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. A OAB tem uma participação efetiva de apoio aí nas comissões, que são comissões importantes ao chamado campo progressista, mas isso, obviamente, numa política de ordem, não uma política partidária. Mas isso também é importante para a construção, né, de uma OAB mais plural politicamente, né? Então, a gente também tem ajudado nesse processo de construção. E em relação a uma questão mais pessoal, eu estou mais voltado nesse momento à vida acadêmica. Então, estou me dedicando, estou fazendo um mestrado, estou no segundo semestre do mestrado, vou para o terceiro a partir de julho, e entre janeiro a julho do próximo ano, eu irei apresentar a minha tese em contribuição a uma pesquisa que eu estou fazendo, que envolve a importância das mesas de negociação e o impacto desse processo de mesa de negociação por local de trabalho em relação a não só a negociação do acordo coletivo entre sindicato e trabalhadores, mas também o processo de adoecimento dos trabalhadores a partir da ausência dessa política de negociação por local de trabalho. Então, estou um pouco dedicado a isso, a vida acadêmica mais, né? E tocar um pouco essa questão jurídica, que para mim é importante também, mas na condição de militante, né? Até os companheiros, mas venha para Marco, participa disso, participa daquilo. Eu falei, eu continuarei participando, mas nesse momento eu preciso de dar um tempo para essa construção minha, porque a gente, na condição de advogado, você não pode parar de estudar e não pode também se afastar dessa condição de exercer a sua função, porque nós somos partidos trabalhadores. Estou presidente do PT, mas eu sou advogado na minha formação, vivo da advocacia, né, e trabalho na advocacia. Então, não é mole, né, fazer um mestrado, né? Estou aperfeiçoando isso, pretendo ir para o doutorado na sequência e estou voltado nesse alinhamento nesse momento, né? Beleza, Cleiton. Obrigado. Valeu, né, Cauê? Valeu, né? Nós também retomamos aqui o podcast esse ano, né? Nossa retomada. Já temos aí alguns encaminhados, né? Isso mesmo. Então, beleza. A gente agradece muito aí a boa disposição de sempre, Cleito. Agradeço aí também a parceria do meu amigo aqui sempre. E principalmente a você aí que está assistindo. Pessoal, tem aí uma lista, né? Tem a primeira temporada, a segunda temporada, tem muito papo que com certeza a gente já gravou faz um tempo, mas é importante, é atual ainda. Então vocês se debrucem aí sobre os episódios.
O pessoal às vezes contesta, né, que o podcast é um formato muito longo e tal, mas é o que eu falo, o podcast a gente coloca ali no cantinho, no vitrô, na janela e vai lavar uma louça, vai arrumar a casa, vai trabalhar em casa, tá? Então, sejam bem-vindos sempre.